Beleza. Pessoal, muitíssimo boa tarde. Queria reiterar aí os agradecimentos de todo mundo que está com a gente agora para acompanhar, né? Pleno sábado à tarde, a galera aí esforçada, dedicada para a gente falar um pouquinho sobre BIM. Queria também, acima de tudo, agradecer o convite da Mariana, né? Foi muito legal da parte dela aí ter me colocado na semana, né? Foi despretensiosamente, eu fui conversar com ela um assunto sobre o BI, pedir uma força, e de repente ela me colocou aí no meio, né? Não é nepotismo, né? Mesmo sobrenome, mas não é nepotismo. Foi apenas uma coincidência do destino, embora a gente já está começando aí a montar a BIM Macedo Corporation, talvez a gente domine o mundo, mas a gente ainda está pensando nisso, como nós vamos chegar nesse objetivo. Falando muito rapidamente, tá, pessoal? Quem sou eu? Muito prazer, eu sou o engenheiro civil Adriano Macedo. Eu sou bacharel em engenharia civil pela Escola Politécnica de Engenharia da USP, me formei lá em 2012. E aí a gente até brinca, né? A Poli é uma faculdade técnica muito boa, que dá um conhecimento técnico pesado, só que a gente brinca que depois que termina a Poli, a gente tem que aprender a se reintegrar à sociedade, né? Então eu fui cursar Ressocialização 1 e 2 e procurei uma formação mais complementar. Foi quando eu comecei aí a cursar o meu MBM de Administração de Empresas na Fundação Getúlio Vargas. E aí, depois disso, algumas experiências aí interessantes. Sou um quase especialista em arquitetura hospitalar pelo INBEC, né? Devo um TCC, não nego, pago quando puder. Fiz também a especialização em plataforma BIM pelo INBEC também. Mais uma vez, né? Devo um TCC, não nego, pago quando puder. E atualmente eu sou aluno do International Master BIM Manager da Ziggurat, né? Isso aí já bastante conhecido por todo mundo. E, inclusive, reforço, né? Um prazer estar nessa semana, né? O Décio, por exemplo, é meu professor lá no Ziggurat. Eu tenho a chance de estar participando aqui numa semana e palestrando junto com eles. Então, para mim, é uma enorme honra estar aqui com vocês, tá, pessoal? Feito isso, atualmente eu sou pesquisador BIM no Centro de Inovação do SESI Mato Grosso do Sul. Tá aí a cara da nossa casa, né? Aqui é onde eu moro, onde eu estou nesse momento, inclusive dando uma palestra. Esse projeto bonito aí, né, nossa casa bonitona, não foi feito em BIM, né? Se o meu chefe estiver vendo isso aí na transmissão, ele vai me matar depois, né? Tem uns probleminhas, obviamente, porque não foi feito em BIM, mas essa aqui é a nossa casa, é onde eu me escondo e pesquiso um pouquinho sobre BIM. Falando rapidamente, tá, pessoal, do Centro de Inovação, que eu não posso deixar de falar, nós somos um dentre 9 centros de inovação do SESI, né? O SESI, que é o Serviço Social da Indústria. Hoje ele tem 9 centros de inovação espalhados aí pelo Brasil, cada um com temáticas específicas. Sendo que o centro que eu estou aqui hoje, no Mato Grosso do Sul, a temática dele é de sistemas de gestão de saúde e segurança do trabalho. Mas nós temos aí locais especializados em estudos de economias para a saúde, prevenção da incapacidade, ergonomia, tecnologias para a saúde, enfim, vários assuntos voltados à saúde e segurança. E nós temos aí um objetivo bem nobre, que é basicamente apoiar o desenvolvimento da indústria, ofertando sempre soluções e ideias inovadoras para a gestão de SST, proporcionando aí para as empresas que nos procuram maior sustentabilidade e competitividade no mercado, né? A gente está estudando, a gente está buscando inovações aqui, mas isso tem que se refletir no mercado, isso tem que parar lá na indústria. Beleza? E bom, pessoal, eu aqui dentro do Centro de Inovação sou responsável basicamente por uma linha de pesquisa que estuda um pouquinho mais aprofundadamente o uso do BIM para gestão de saúde e segurança do trabalho. E aí, para a gente começar a nossa palestra, né, eu não vou ficar aqui falando de BIM, conceito, né, a galera já fica até com sono, né? Vocês já tiveram aí uma semana recheada de informações, acho que todo mundo já tem agora um conhecimento bem legal acerca de BIM. Nós tivemos até música, né, de BIM, o clássico Ebindências aí, né? Quem acompanhou a semana viu, vai ganhar Grammy essa música aí, porque é maravilhosa, né? Falando dos conceitos do que é BIM. Na verdade, Não, Adriano, só para acrescentar. Galera, a gente vai pôr aqui no chat o link do YouTube, que a autora da música, ela disponibilizou pra gente. maravilhosa, maravilhosa essa música aí. Quem não conferiu tem que conferir, porque fala inclusive de conceitos de BIM muito, muito legais de uma maneira bem humorada. E aí, Mari, aproveitando que você apareceu aí, eu vou ter que pedir sua ajuda agora, tá? Eu vou pedir para que você veja as respostas aí do pessoal, porque eu queria começar, né? Não quero começar falando o que é BIM, para que serve, porque todo mundo está careca de saber sobre isso. Eu queria perguntar, na verdade, o seguinte, tá?
Nós agora, né, somos BIM Experts, participamos aí da semana, a gente já sabe o que é 3D, 4D, teve coisas aí relacionadas à realidade virtual e aumentada, fluxos de trabalho, um monte de coisa, a gente já entende como controlar prazo, custo, né? E eu queria perguntar para vocês, tá? Dentro das nossas edificações aí, dentro do ciclo de vida das nossas edificações, qual que é o ativo mais valioso, né? Ah, Adriano, não, numa edificação a gente tem que olhar de maneira importante, que é para a estrutura, não, a gente tem que olhar custo para a fase de operação. O que é o ativo para vocês aí mais valioso? Vocês têm aí 30 segundinhos para interagir rapidinho, a Mari vai me ajudar. E o que a galera acha que é o negócio assim mais considerável dentro de uma edificação? E aí? Vamos esperar um pouquinho, tá com um delay, assim, do que a gente está falando aqui, o que eles estão ouvindo lá. Então, vamos dar uma esperada aqui até o pessoal conseguir responder. Mas me ajuda aí, Mari. Me ajuda aí você também. O que você acha, Mari? Pessoas que eu acho que tem um custo mais significativo dentro da edificação. Isso. O que você acha que é o ativo mais valioso que a gente tem que gerenciar dentro do processo BIM? Pessoas, né? Sempre pessoas. É por isso que eu gosto de perguntar para minha prima, né? A gente nem combinou, a galera vai começar a achar que nós somos da mesma família, porque realmente o ativo mais importante de uma edificação, pessoal, são as pessoas, né? Às vezes a gente pensa em custo de operação, em custo de manutenção, em custo de energia, eficiência energética, mas o ativo mais valioso de toda e qualquer edificação são as pessoas, mais precisamente o que é a vida das pessoas, né? Não existe nada mais valioso que isso. Sem pessoas não existe arquitetura, né, gente? A arquitetura, ela existe apenas e somente apenas o quê? Porque ela cumpre uma função social, né? Seja as pessoas que estão dentro dessa edificação, seja uma obra para uma contemplação, as pessoas, no final do dia, é a razão da existência do que a gente faz. E não só as pessoas que passam, né, pelas edificações, também as pessoas que fazem parte o quê? De todo o processo de concepção e de construção de uma edificação. Essas pessoas também o quê? São importantíssimas, né? É muito importante que o BIM, ele ajude o quê? A olhar esse ativo, né? Esse ativo mais valioso, que é justamente a vida das pessoas. Essa coisa foi evoluindo tanto que nós chegamos aí, né, nesse lance do 8D, até na chamada de vídeo que eu fiz previamente, eu falei, não, né, tem uma galera já chamando isso aí de 8D, eu tive que colocar esse slide aqui, eu não resisti, né, a minha prima deve estar se contorcendo aí, né, uma hora dessa, esse lance dos Ds aí é algo maravilhoso. Ainda bem que você sabe. Não, eu tenho certeza, eu coloquei isso aí para a Mari dar uma contorcida ali, né, mas a gente precisa falar disso para desmistificar um pouco toda essa questão, né, pessoal? Bom, eu, particularmente, né, eu, pelo menos, enquanto ser humano, eu só enxergo em 3 dimensões. Eu não sei se existe alguém aí, de repente, no chat, sem o uso de substâncias psicoativas, tá, gente? Vamos contar que as pessoas estejam sóbrias. Todo mundo enxerga o quê? Em 3D, né? Nosso mundo físico, ele está representado em 3 dimensões. O que aconteceu lá atrás foi o seguinte, a gente tinha software de modelagem, né, lá no começo, e eles faziam só e somente só modelagem. De repente, começaram a surgir o quê? Soluções no mercado que falaram, não, além da modelagem, a gente pode gerenciar isso ao longo do tempo. E aí alguém teve uma ideia, que foi uma ideia muito boa na época, de falar assim, não, então vamos chamar isso aí de 4D, a gente coloca o tempo na dimensão. Só que aí, né, depois disso, o pessoal começou a perder a mão, né? De repente o cara, não, mas eu controlo o custo, eu faço 5D. Aí daqui a pouco o cara do Facile 16D, 7D, né? O Felipe vai dar palestra logo após a minha, que é sobre a sustentabilidade, né? Que alguns chamam de 7D e tudo mais. E, gente, na humilde opinião, isso é um crime, né? Isso é um crime porque o que eu acho mais terrível nessa questão dos Ds é o que essa foto mostra. Ela mostra uma gradação, que é o seguinte, é como se eu primeiro fizesse o 3D, e aí depois eu melhorasse um pouquinho, desse um passo além e fosse para o 4D, e depois eu desse outro passinho e subisse essa escada em rumo ao 5D, 6D, 7D e 8D. E olha que lógica horrorosa que é essa. Se o 8D é segurança, então quer dizer que quando você está lá fazendo o seu projeto em 3D, gerenciando o tempo, gerenciando o custo, você ainda não pensou em segurança? Significa, então, que quando você está fazendo a modelagem em 3D, você não está pensando em sustentabilidade? Né? Olha que loucura que é esse conceito de Ds aí. Então, pessoal, usem isso com bastante moderação. Eu fico brincando que eu acho isso um máximo, né? Porque pelo menos a segurança do trabalho foi parar lá no 8D. Então, quando o cliente vem nos procurar e fala assim, não, porque eu vi um negócio a respeito aí de 4D,
eu já falo, ó, o negócio é o seguinte, eu já faço 8, né? Eu não faço nem 4, eu faço o dobro do que esse cara aí. Né? Olha como a gente é avançado. Então, pessoal, usem com parcimônia esses conceitos, mas alguns aí já estão chamando essa questão de gerenciamento e identificação de riscos das edificações como o 8D. Não faz muito sentido, porque quando a gente faz projeto, a gente está olhando tudo, né? A gente está olhando operação, sustentabilidade e, sobretudo, saúde e segurança do trabalho. E aí vem, então, aquela questão, beleza, né? Como que nós podemos usar o BIM para melhorar a gestão de saúde e segurança das nossas edificações? E por que esse tema é tão sério, tá, pessoal? Por que esse tema ele deve ser suscitado muito mais do que ele é hoje, né? Ele ainda é um tema pouco comum, mas que a gente precisa trazer muito à tona. Eu vou trazer algumas informações aqui só para embasar realmente a importância desse cara. Ó, o último relatório do Observatório Digital de Saúde, né, em 2017, ele publicou esse dado aí. No Brasil, hoje, nós temos uma média de 1 acidente de trabalho, né, isso considerando todas as indústrias e serviços, tá, pessoal? O Brasil inteiro, não estou falando só da indústria da construção. Nós temos, em média, aí, 1 acidente de trabalho registrado a cada 48 segundos e 1 morte a cada 3,6 horas. Ou seja, né, pessoal, se a gente trouxer para a realidade do dia de hoje, enquanto a gente estiver aqui nesse sábado, na terceira semana BIM Experts, com a minha palestra e a palestra do Felipe, durante essas 4 horinhas que a gente vai passar juntos, infelizmente, um trabalhador ele vai ter saído da sua residência para executar a sua atividade laboral e ele não vai retornar para casa, ele não vai retornar para a sua família. Então, é um tema muito sério, porque os dados são extremamente elevados. Se a gente trouxer isso para a realidade da construção civil, é pior ainda, né? Nós somos a indústria mais letal no Brasil hoje, né? Nós temos um índice de letalidade, ou seja, os acidentes que acontecem dentro da indústria da construção, geralmente eles incorrem em óbito, né? Eles geralmente são acidentes fatais. E aí eu trago um dado ainda mais chocante, tá? Esse dado aqui é de uma pesquisa acadêmica de um cara feita em 2005 e traz esse maravilhoso dado aqui. 42% dos acidentes poderiam ter sido evitados se a gente tivesse tomado ações preventivas em projeto. 42% dos acidentes, galera. Então, a gente até brinca que quando nós vamos dar treinamentos de saúde e segurança do trabalho, a gente sempre usa exemplos um pouco chocantes. Eu gosto de falar uma frase que é um pouquinho chocante aqui, mas ela precisa ser ressaltada, né? Se 42% dos acidentes poderiam ser evitados aí na fase de projeto, cada um dos projetistas irresponsáveis que nós temos por aí, né, a gente costuma brincar que existe sangue nas mãos deles também, né? As pessoas são responsáveis por aquilo que projetam e essa responsabilidade ela acaba o quê? Virando acidente lá na frente. Então é muito, muito grave esse dado, tá, pessoal? Mas por quê, né? A pergunta é, por que acontecem tantos acidentes que poderiam ter sido evitados dentro da fase de projeto, né? A primeira coisa que aconteceu quando eu vim aqui para o Centro de Inovação foi, eu sempre trabalhei com manutenção, né? Eu trabalhei um tempo, depois a gente pode até conversar um pouquinho sobre isso, muito com coordenação de projetos hospitalares e também manutenção. E aí, quando eu cheguei aqui, eu falei, beleza, por que acontece esse tipo de coisa? Por que a gente tem tanto acidente? Se a gente está com algumas ferramentas, alguns processos de trabalho tão maravilhosos atualmente, por que isso acontece, né? E aí a gente até coloca esse slide aqui porque é maravilhoso. A gente trabalha aqui no Centro de Inovação e o pessoal, eles adoram, a gente pratica um pouco de bullying aqui, né? E aí eu carinhosamente virei o Mr. BIM, desde que eu vim trabalhar aqui, né? Trabalho com BIM e tal, nós temos várias linhas de pesquisa e eu fiquei aqui falando em BIM e o pessoal tá, então você vai ser o Mr. BIM. E aí a gente fez o quê? Uma sessão de Mr. BIM Investiga, né? Pessoal, eu sei que esse QR Code aí na tela dá uma vontade danada, né, de passar o celular nele, mas não façam isso agora, tá? Não façam isso nesse momento. Nós vamos ter a hora oportuna e exata para que vocês colaborem conosco. Esse QR Code aí, ele direciona a gente para uma pesquisa de mercado. Primeira coisa que nós fizemos quando chegamos aqui no Centro de Inovação é, pessoal, vamos entender um pouquinho do que é que acontece nesse nosso mercado para esses índices serem tão elevados? E essa pesquisa, ela resultou, né, como a gente está falando de BIM, não poderia ser diferente do quê? De um resultado colaborativo, uma plataforma colaborativa. Se vocês utilizarem esse QR Code aí, vocês vão ser direcionados para ela em um BI, né? Que aí é a primeira parte do que a Mari falou a respeito
da palestra. Eu vou tirar um pouquinho aqui a minha apresentação e vou colocar na tela esse BI, tá? Eu vou acessar ele aqui no meu navegador e eu vou colocar um pouquinho do nosso Power BI. Para quem não conhece o Power BI, tá, pessoal? Como eu disse, aqui no Centro de Inovação, a nossa temática é sistemas de gestão de SST. A gente não consegue fazer gestão se a gente não tiver informação. E, bom, aqui a gente utiliza muito essa ferramenta. É uma ferramenta para a gente montar o que a gente chama de Business Intelligence, né? A gente coleta muitos dados, só que antigamente, né, eu já estou ficando velho, a gente gosta de contar história. Quando eu trabalhei na área comercial da Camargo Correia Cimentos, né, não estive envolvido na Lava Jato, tá, pessoal? Que fique claro isso aí. Eu lembro até hoje que nosso BI da área comercial era feito em Excel, né, com tabelas dinâmicas de Excel. Eu falo, meu Deus, na hora que maluquice, né? Uma empresa que fatura tanto, a gente utilizava na época uma ferramenta que era o Excel. E aí as ferramentas, obviamente, vão evoluindo. Nós temos aqui o Power BI. O Power BI é muito interessante pelo seguinte, a gente consegue consolidar os dados em gráficos bem interessantes, que são dinâmicos, né? Então eu consigo clicar aqui nas minhas categorias de dados e fazer muitos e muitos filtros interessantes, né? Então a gente consegue vir aqui, essa nossa pesquisa, tá, pessoal, que eu vou pedir para que vocês respondam depois, ela pergunta sobre os usos do BIM, sobre como as pessoas estão utilizando o BIM, sejam elas profissionais de saúde e segurança do trabalho, estudantes ou profissionais gerais da indústria, e aí a gente consegue filtrar aqui, ó, por faixa etária, eu posso ver se as pessoas trabalham ou não em empresa, se elas são profissionais autônomos, se elas estão em atuação individual, se elas são pessoas experientes. Eu posso vir aqui, ó, inclusive falar, opa, eu quero ver o retrato do BIM no meu estado. Você pode vir aqui e clicar e fazer esse filtro, enfim. Nós temos muitas informações interessantes e a ideia é o seguinte, tá, pessoal? Hoje, nós precisamos de massa de dados, né? Eu não consigo fazer gestão se eu não tiver base de dados suficientes para transformar isso em informação. E a nossa pesquisa, embora a gente tenha disseminado ela em vários canais, a gente ainda está com poucas respostas. Hoje nós temos apenas 115 respostas relacionadas a isso. Já tem nos ajudado a levantar algumas informações, mas a gente conta com o auxílio de vocês. No final da palestra a gente fala um pouquinho da participação de vocês para difundir essa pesquisa, participar e tudo mais. E aproveitando o gancho do BI, tá, pessoal? Essa é uma ferramenta tão importante que nós já temos hoje vários estudos de caso de você linkar o seu modelo com o próprio Power BI. Imagina você fazer a gestão de informações de um modelo BIM, que nada mais é do que um grandíssimo banco de dados. Imagina você fazer a gestão de tudo isso com uma ferramenta maravilhosa que é o Power BI, né? Numa ocasião mais oportuna, a gente pode falar especificamente sobre o tema, mas para esse momento eu vou voltar aqui para a gente focar as nossas atenções nas questões de saúde e segurança do trabalho. Esses dados que eu trago aqui, tá, pessoal, eles estão um pouquinho desatualizados desde a última vez que eu os apresentei, porque nós tivemos algumas outras respostas que entraram, mas o contexto ainda é o mesmo, tá? Quando nós fizemos essa pesquisa, só lembrando o seguinte, tá, pessoal, esses dados, né, a gente utilizou, inclusive, no artigo científico que nós estamos produzindo. Então, a ideia é que seja uma plataforma aberta, que todo mundo utilize isso, tá? Então, façam uso da plataforma, acessem lá e depois deem uma brincada para entender um pouquinho da realidade. A nossa base de dados, tá, ela foi segmentada em 3 classes de respondentes, que eram os profissionais que se autodeclaravam ser profissionais da indústria da construção, os caras que são profissionais de saúde e segurança do trabalho, então engenheiros do trabalho, técnicos de segurança, médicos, enfermeiros, e os nossos estudantes, né? E aí, o mais legal é o seguinte, quando a gente começa a segmentar a nossa base de dados e a gente filtra lá pelos profissionais da indústria da construção e a gente pergunta para eles, opa, vocês conhecem ou já ouviram falar em algum momento da vida sobre o que é BIM? Quase 90% deles falou assim, opa, eu já ouvi falar, né? Já ouvi falar e conheço. E quando você pergunta ainda para esses caras se eles utilizam algum tipo de ferramenta, cerca de 60% deles já falaram, opa, eu conheço e já estou utilizando alguma coisa, né? Lembrando que essa pesquisa, ela parte de um princípio de autodeclaração, né? Então, a gente parte do pressuposto que se o cara falou que sabe o que é BIM e está habituado ao conceito, a gente vai acreditar a resposta dele, muito embora eu tenha certeza absoluta que se a gente for fuçar um pouquinho aí nesses caras que falaram que conhecem o que é BIM, né, de fato, nem todos devem realmente conhecer em profundidade o que é. Mas o fato é o seguinte, pessoal, o dado mais interessante ele vem agora, que é quando a gente fala dos profissionais de SST. Quando a gente pergunta para os caras de saúde e segurança do trabalho se eles conhecem o que é BIM, 66% deles falam, Adriano, nunca nem vi, né? Não faço a menor ideia do que você está falando desse tal de BIM.
E quando a gente pergunta para os 34% que falaram assim, opa, não, eu conheço, já ouvi falar, sei de alguma coisa. Quando a gente pergunta para eles se eles utilizam alguma ferramenta BIM, só 9% deles afirmam utilizarem algum tipo de ferramenta para participar desse processo BIM. Olha que coisa maluca que a gente consegue ter percepções de dados quando a gente joga isso numa ferramenta interessante como é o Power BI. E aí, isso nos suscita algo muito importante. Pô, se os caras de SST não sabem o que é BIM, não usam ferramentas, como é que a gente vai poder usar o BIM para melhorar a saúde e segurança do trabalho? E antes de eu começar a mostrar um pouquinho do que a gente desenvolveu de pesquisas aqui, né, mostrar o que a gente pode fazer com relação ao BIM, saúde e segurança do trabalho, é importante só a gente dar alguns conceitos muito simples e rápidos para que a gente alinhe alguns conhecimentos e siga em frente aqui no nosso bate-papo, né? O primeiro conceito relacionado para a gente conseguir encaixar essa pecinha aí que falta, que é a saúde e segurança do trabalho, é esse conceito de VDC. A gente está falando aí o tempo inteiro em BIM, mas no nosso setor, na verdade, é uma sopa de letrinhas, né? Surge aí o VDC, o IPD, cada dia a gente está com mais e mais siglas interessantes. E o Virtual Design and Construction, né? Na verdade, ele é um conceito um pouquinho mais amplo do que o BIM. O BIM é uma das peças que catalisam a utilização do VDC, mas quando a gente fala em VDC, nós estamos falando aí num conjunto de ferramentas, de tecnologias, de modelos de gerenciamento, de times, de reuniões, para o quê? Para, por meio de ferramentas de visualização, de virtualização, a gente agregar valor no processo construtivo, a gente fazer tudo no mundo virtual, que é um ambiente controlado, que não custa caro, né? É muito bacana, porque errar dentro do computador não mata ninguém, né? Posso derrubar a viga aí dentro do meu computador que não tem acidente de trabalho, não custa e é o momento mais sábio para que a gente possa fazer o erro, né? É o local onde a gente pode ter o erro válido, né? E, bom, um segundo conceito aqui muito importante para a gente falar um pouquinho de SST é a questão de risco, tá? Se não existisse risco, não existiria SST. Esse é o princípio fundamental e básico quando a gente fala de saúde e segurança do trabalho, tá, pessoal? Se não existisse risco, a gente podia ir todo mundo para casa, né? Se não existisse risco na atividade, a gente podia ir todo mundo para casa e dormir tranquilo, não existiria razão para que nós tivéssemos engenharia de segurança do trabalho existindo no mundo. Só que tem uma coisa muito interessante aqui quando a gente fala de riscos, tá? Quando nós falamos de SST, muitas vezes as pessoas associam isso diretamente ao quê? Ah, não, saúde e segurança, é só a gente dar um EPI lá para o nosso colaborador na obra, né? É só jogar um capacete na cabeça do Joãozinho, põe ele para a obra e está ótimo. Estamos fazendo saúde e segurança do trabalho. E, pessoal, poucas pessoas sabem que, na verdade, o EPI, ele é a última iniciativa que a gente deve tomar quando a gente está falando em gestão de riscos, tá? O conceito de gerenciamento de risco, ele parte primeiro do fato do quê? De que você deve eliminar o risco. A partir da eliminação do risco, você tem que partir para uma tática de substituição, né? Então, beleza, eu tenho esse risco, tem como eu substituir isso aqui por um outro processo construtivo, por um outro método de trabalho para que eu tire esse risco e talvez substitua por outro? Mecanismos de controle, né? Isolar as pessoas, isolar equipamentos, né? A gente pode tomar esse tipo de ação antes de dar um EPI. Outra medida importante, medidas administrativas. Então, eu posso mudar fluxos de trabalho, processos de gestão, antes de eu chegar ao quê? No EPI propriamente dito, tá, pessoal? Quando a gente fala em dar um EPI, é porque nós chegamos na última instância de gerenciamento de riscos. É porque não tem jeito, eu tenho que colocar um protetor auricular no Joãozinho, por quê? Porque todas as medidas que eu poderia ter feito, eu já fiz e, infelizmente, eu tenho que colocar esse protetor auricular no trabalhador, porque ele, inevitavelmente, vai estar exposto a algum tipo de risco, tá? Então, pensem sempre no seguinte, pessoal. EPI é a última camada de gerenciamento de risco. Nós temos todo um processo de gestão que ele deveria, inclusive, ser bem registrado e formalizado, coisa que poucas empresas hoje têm, né? E aí nós chegamos finalmente no slide padrão 1, né? Por quê? Porque toda apresentação de BIM que se preze tem que ter esse slide maravilhoso. E aí eu já falei, bom, vou chamar isso aí de slide padrão 1, já perdi a vergonha. Todo o nosso bate-papo de BIM, né, em algum momento aparece aí um bendito de uma figurinha como essa aí. E bom, pessoal, é aquele lance, né, do ciclo de vida, do BIM, tudo é lindo, a gente se integra, a gente colabora, né, blá, 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 aquela história feliz toda, que eu não vou ficar aqui repetindo tudo isso, né. Mas eu trouxe esse slide aí para mostrar algo importante, né.
Quando a gente está falando dos usos mais intuitivos de BIM, né, gerenciamento de projetos, operação e tudo mais, esse ciclo ele é bem legal, ele faz muito sentido, ele é bem visual e simples de entender. Só que quando a gente está falando de SST, tem algo muito interessante. E como é que os projetistas geralmente eles partem? Eles partem de uma ideia que gera o quê? Gera um projeto. Essa ideia ela vai gerar uma edificação, vai gerar um modelo, aí nós vamos trabalhar em cima desse projeto, desse conceito que foi criado. Só que a grande questão, tá, pessoal, é que SST não é atividade fim. Né? Muitas vezes, né, SST não é atividade fim quando a gente está falando de obras, particularmente. SST é uma atividade que está no meio, né? Nós estamos no meio do caminho. Nós estamos no meio desse processo entre a ideia e entre o produto final. E aí eu quero começar a mostrar aqui para vocês o seguinte, pô, Adriano, complicado, né? Já que SST está no meio desse caminho, como que nós vamos fazer? Como que nós vamos usar a BIM de fato para começar a criar mecanismos de controle, a entender um pouquinho melhor o que é SST dentro desse processo? E aí agora, né, eu passo sim a mostrar para vocês várias aplicações aí bem legais, que é o que a gente pesquisou ao longo do tempo aqui no Centro de Inovação, do que é possível fazer com BIM, tá, pessoal? A gente vai mostrar aqui o que é possível fazer com BIM relacionado à saúde e segurança do trabalho. Primeiro uso mais intuitivo, né? O primeiro uso mais intuitivo é o seguinte: o que é que a gente faz com o BIM, basicamente? A gente modela, né? A gente cria modelos e muita gente, às vezes, nem tem processos de gestão, nem pensa BIM, mas já usa tecnologia, já usa softwares como, por exemplo, o Revit. Adriano, é possível modelar o que? Elementos de saúde e segurança do trabalho no Revit? Sim. Pô, mas isso aí não está como processo? Ó, eu não vou entrar no mérito técnico aqui, tá, de discutir o Revit, até porque eu não sou um grande especialista, como nós tivemos aí caras muito feras durante a semana, como o Wagner Conde, o professor Décio, né, os caras que eu aprendi BIM, aprendi a mexer em Revit, vendo as dicas desses caras. Eu não vou entrar, é óbvio, né? Dentro do Revit você consegue criar filtros de fase, você consegue ter mecanismos, o quê? De modelar todo o processo construtivo. Pô, Adriano, mas isso aí vai dar um trapalhão. É possível? É. Trago isso aqui para vocês, que é um estudo de caso em uma construtora francesa, feita em 2012, tá? Que gerou um trabalho de mestrado desse autor aí, Matos, né? Ele é da Universidade do Porto, em Portugal, e ele mostra todo o processo de implementação BIM dessa empresa, e lá eles tinham algo muito forte relacionado à saúde e segurança do trabalho. E aí ele mostra todo esse processo, de como foi pensado, né? De como eles modelaram os elementos de saúde e segurança do trabalho, de como eles criaram um template específico para isso. Aí a gente vê alguns elementos com LOD mais baixo, né? Mas o nível de modelagem que esse trabalho chegou, ele foi bem bacana, né? A gente tem aí algumas coisas LOD já bem avançadas, né? Olha isso aqui, olha o nível de detalhe, né? Para quem mexe com Revit sabe que fazer isso aqui não é tão simples, né? A gente chega aqui com todas as travessas, né? Com todos os elementos, as emendas, os suportes, enfim. Só lembrando uma coisa também, tá, pessoal? Não adianta pedir família disso aí, né? A gente sempre brinca com o lance né? Toda oportunidade é uma oportunidade para pedir famílias, né? Não, tá, pessoal? Eu não tenho as famílias disso, né? Se vocês pedirem para o autor do trabalho, provavelmente ele vai ficar bem chateado, né? Um abraço também para a galera do grupo de Revit lá do Facebook, que adora, né? O Whindersson, aquela galera toda que adora quando o pessoal aparece pedindo família, né? A galera tá discutindo SST, sempre aparece alguém, opa, né? Me passa essa família. Não, né, pessoal? Não tem as famílias disso aqui disponíveis. O intuito é mostrar que é possível, tá? É possível a gente modelar tudo isso no Revit. E aí, indo um pouquinho além, tá? Às vezes a gente fica muito focado nas soluções mais convencionais do mercado. A gente fala muito em Revit, a gente fala muito em ArchiCAD, né? Só que se você entrar hoje lá no site da Building Smart, que é a nossa queridinha lá, que mexe em todo o processo de standardização, né? Que está brigando com o IFC tem bastante tempo, para que isso aí de fato funcione maravilhosamente bem, como as pessoas contam para a gente que tem que ser. E se você entrar numa seção do site deles lá, você vai encontrar uma seção que mostra todos os softwares hoje homologados pela Building Smart. Né? Hoje você vê que homologado por eles lá tem uma cacetada, acho que quase 70 já, né? E aí, como a gente sempre está viciado em soluções mais convencionais do mercado, eu estou trazendo aqui para vocês um caso, tá, pessoal? Não sou representante de vendas de nenhum tipo de fornecedor de software, tá? Não temos parcerias com esses produtores de softwares aqui no Centro de Inovação.
é só para mostrar realmente que o quê? Que existem alguns produtores de softwares um pouquinho menores do que a Autodesk, do que a Graphisoft, que estão olhando para soluções mais específicas. E aí eu trago para vocês aqui um videozinho, vocês me avisem aí também se der algum probleminha, se ele não rodar, é muito bem, que é da AK Software, né? A AK é uma empresa italiana que ela desenvolve vários softwares relacionados a BIM, né? E aí, dentre os softwares que a AK desenvolve, existe essa solução aí que chama AK Certus, né? Que ela é focada especificamente para modelagem de elementos de segurança do trabalho. Olha que coisa interessante, né? Clicou numa ferramenta ali de uma maneira muito simples, ele já fez todo um andame fachadeiro. Olha lá, a gente tem os detalhes de ligações dos elementos, né? Ele consegue criar as bandejas, ele consegue criar telas de proteção, né? Com ferramentas simples, né? Então, veja só, ele vai colocar ali um monta-carga. Olha que coisa interessante. É um software BIM, né? Afinal de contas, essa edificação em que ele está trabalhando aí em cima é uma edificação que ele importou por meio de um IFC, né? Ele trouxe um IFC ali para dentro e está construindo os elementos de saúde e segurança do trabalho, mas é um produtor de software que falou, não, eu vou focar especificamente em produzir o quê? Em produzir uma solução para modelagem de elementos de SST. Olha que coisa interessante, né, pessoal? Então, não é mais desculpa, Adriano, não dá para modelar SST porque é muito complicado, a gente não tem recurso. Nós temos recurso, sim, né? E olha lá, ele segue todos os princípios de um software BIM, né? Consigo montar prancha, consigo, de fato, fazer um projeto, né? Consigo fazer um projeto de SST e apresentar para a gestão da minha obra. Aqui eu tenho outro videozinho, né? Que a gente teve umas discussões muito interessantes na Semana BIM Experts. Para quem acompanhou a palestra aí do Marcelo, o Marcelo mostrou umas coisas muito legais aí de realidade virtual, realidade aumentada, né? Falou de várias plataformas, acho que ele falou aí um pouquinho das plataformas da Graphisoft, né? Em que você consegue fazer algumas simulações de realidade virtual, ele falou de Inkscape, enfim. A AKA, ela oferece lá também uma plataforma em que tem vários serviços, né? Um agregador de vários serviços, em que a gente consegue colocar várias coisas legais. Então, você consegue fazer um walkthrough ali, você vai conseguir andar pela sua obra, né? Você consegue colocar os equipamentos, olha que legal, coloco a grua, né? A grua, ela sempre é um elemento de muita atenção, né? Para quem trabalhou com gestão de obra sabe que é algo muito, muito delicado. E a gente consegue passear na nossa obra, colocar elementos, né? Início do canteiro, e a gente consegue trazer experiências mais imersivas, né, pessoal? Existem um monte aí de estudos científicos que eu poderia mostrar para vocês, que dizem o seguinte, quando a gente leva isso para o campo visual, né? Quando a gente está visualizando a obra, a gente consegue identificar riscos de maneira muito mais fácil. Eu consigo integrar cronograma aí dentro, então eu conseguiria montar um cronograma de saúde e segurança do trabalho dentro da minha obra, né? Que é o que, na verdade, já é pedido hoje, né? As normas regulamentadoras brasileiras, sobretudo a NR18, ela fala de um documento chamado PCMAT, né? E no PCMAT ela fala que a gente precisa ter lá o cronograma de saúde e segurança do trabalho, com as medidas, né? As medidas mitigadoras e de risco, dentro do nosso cronograma de obras. Tem que estar integrado tudo isso, né? Então veja aí que nós temos soluções em que a gente consegue fazer isso hoje, né? Soluções em que a gente consegue montar todo o nosso plano de saúde e segurança do trabalho dentro da obra e fazer análises aí muito, muito interessantes, beleza? Essa é uma das soluções, é claro, se vocês forem fuçar e pesquisar um pouquinho, vocês encontram várias outras. E aí, né, voltando para aquela maluquice dos Ds, né? Voltando lá para aquele amontoado de dimensões, aqui a gente tem um software já bem mais conhecido, né? Não sei se todos que estão acompanhando já tiveram algum contato, que é o Syncro, né? Um software aí, produzido pela Bentley. Ele faz o famoso 4D, né? O 4D que seria o quê? Eu fazer o meu timeliner da obra. Eu consigo trazer os modelos e fazer simulações de planejamento, né? De cronograma. E ele tem algumas ferramentas interessantes, que é a ferramenta de identificação de riscos, né? Nós temos aí riscos pontuados como áreas restritas, risco de choques, né, elétricos, riscos de quedas, espaço confinado. Então, a gente consegue já fazer algumas identificações, por exemplo, utilizando um software 4D, né? Aí, num LOD, ok, é bem mais simples, né? A ideia do Syncro não é fazer projetos, né? Não é você ter projetos de saúde e segurança do trabalho, é mais você enxergar como essas coisas vão acontecer ao longo da sua obra e poder identificar os riscos, né? E aí, olha lá, um risco de queda, por exemplo, em uma cobertura, né? E a gente vai identificando, olha lá, riscos relacionados a tráfego de equipamentos,
e a gente consegue o quê? Visualizando, né, é muito mais fácil a gente identificar o risco, fazer um plano de gestão dele, e aí, quando a gente chegar lá na obra, a gente não ter nenhum tipo de surpresa, né, pessoal? É isso que geralmente acontece, infelizmente, nas obras do nosso país. Nós não fazemos a correta identificação e previsão dos riscos, quando chega lá na frente, a gente o quê? A gente se ferra, né? Aqui mais um uso muito interessante, que é o que a gente chama de code checking, né? Ou seja, a partir do momento que a gente produz modelos, e os modelos BIM eles estão recheados de informação, né? A gente tem muita informação abarcada nesses modelos de construção, a gente pode utilizar o computador para fazer algo que a gente faz muito mal, né? A gente faz conta e análise, às vezes, muito mal. Se a gente conseguir criar algoritmos automatizados para isso, vai ser uma bela de uma ajuda, né? E aí eu trago para vocês aqui esse caso, né? Por alguns pesquisadores, né? Entre eles o professor Josh Enthaser, Charles Eastman, né? E em que eles fazem o quê? O code checking, que é uma análise automatizada do modelo. Então ele vai rodar lá algo desenvolvido por eles, num modelo produzido pelo Tekla, né? Que é outro software BIM, e vocês observem ali, ó. O meu software ele está colocando todas as proteções coletivas nas periferias da minha edificação de maneira automatizada. Olha lá, ó, colocou todas as minhas proteções de maneira analítica automática. Então, imaginem vocês a que nível a gente consegue chegar. Se nós tivermos modelos de construção, obviamente, né, que modelos com um nível de qualidade dentro do aceitável, não adianta nada sair, né? Hoje é dia de maldade, vou modelar tudo como componente genérico, né? Aí não dá, aí não vai ter code checking que vai dar jeito em solução, né? Então, partindo, obviamente, de um modelo bem feito, com controle de qualidade bem controlado, a gente consegue fazer checagens automáticas de aberturas, né, de periferias e já colocar tudo isso dentro do nosso plano de gestão em SST. Então, olha que interessante esse caso, ele consegue, inclusive, simular isso aí, né, fazer um timeline, né, simular como é que vai estar a minha obra em termos de proteções coletivas ao longo do tempo, né? Ele está ali acelerando de 10 em 10 dias e a gente vê como é que está avançando a obra, aonde eu tenho que agir, aonde eu tenho que colocar as minhas proteções, de modo que eu não tenha nenhum tipo de acidente. Passando um pouquinho além disso, tá, pessoal? Tem muitas pesquisas que eu poderia mostrar para vocês aqui, acadêmicas. Eles estão dizendo o seguinte, né? O BIM, ele é um baita de um alavancador de tecnologia dentro do nosso setor. Só que se tem uma coisa mais legal ainda relacionada ao BIM, é que ele se relaciona muito bem com outras tecnologias, né? E a grande questão aqui é o seguinte, né, pessoal? Toda apresentação descolada tem que ter um slide de indústria 4.0, eu não podia deixar de colocar um também, né? Todo mundo tem que falar da indústria 4.0 e a gente traz aqui para vocês hoje algumas formas de como a gente consegue relacionar o BIM com algumas outras tecnologias aí surgentes para que a gente consiga chegar em níveis que talvez a gente nunca tinha pensado, a gente nunca tinha parado para imaginar que são possíveis dentro de um canteiro de obras, dentro das fases de projetos, tá? Hoje, né, pessoal, com essa questão da gente ter internet numa velocidade cada vez maior em locais cada vez mais remotos, né? Antes a gente tinha muita dificuldade em aplicar soluções porque nós não tínhamos sinal de internet em muitos locais. Hoje isso já é um desafio bem superado, né? Talvez no Brasil a gente ainda tenha algo a melhorar nesse sentido, mas a gente já passou desse estágio. Hoje nós temos a questão do Big Data, né? Então nós estamos num mundo de informação em que a gente consegue fazer métodos maravilhosos. Para que vocês tenham ideia, aqui no Centro de Inovação nós temos um matemático, tá? Esse matemático ele está aqui estudando análise de dados, clusterização, inteligência artificial, para ver o que a gente pode fazer de brincadeiras com isso. Cloud Computing, né? A partir do momento que a gente levou tudo para a nuvem, a gente consegue fazer coisas aí bem interessantes. IoT, né, pessoal? Sensores de IoT hoje em dia não são absurdos, né? A gente está tentando comprar algumas coisas aqui para fazer umas brincadeiras no Centro de Inovação e hoje o custo para você começar a testar e brincar com isso é muito baixo. Ali ele coloca, né, nesse meu slide descolado, né, eu peguei essa foto aí de uma fonte externa, ele fala de 5D BIM, né, maravilhoso, mais um D aí na nossa brincadeira. Mas, de fato, né, a gente consegue fazer previsões de custo com muito mais exatidão, enfim. E o uso de realidade virtual é aumentada. Então, pessoal, o BIM ele se relaciona muito bem com todas essas tecnologias e eu queria mostrar para vocês o que é possível a gente fazer. E o primeiro uso que eu queria destacar aqui é um que já foi mostrado de maneira maravilhosa aí pelo Marcelo ao longo da nossa semana, que foi a questão de uso de realidade virtual e aumentada, né? Quem participou da palestra dele viu
o que é possível ser feito em termos de projeto, né? Como a gente pode entregar valor para o cliente, fazendo o quê? Percursos virtuais dentro do nosso projeto, analisando N questões. E aí eu me lembro que eu estava assistindo ali, muito entusiasmado a palestra dele, e eu fiz uma pergunta. Falei, Marcelo, algum caso aí que você já foi demandado relacionado à saúde e segurança do trabalho aqui no Brasil? E ele falou não. Não, e gostaria de ter uma primeira experiência disso para a gente realizar. E tomara que a gente consiga, em algum momento, viabilizar isso. No Brasil, infelizmente, a gente tem poucos casos disso, né? A gente utiliza muito pouco esse recurso aqui dentro, sobretudo para a saúde e segurança do trabalho. E aí eu vou apresentar aqui para vocês um caso muito interessante da 3M, em que ela fez uma experiência imersiva de treinamento, utilizando um modelo, né? Aí, obviamente, ela rodou aí um motor de jogos por trás disso, para produzir uma simulação realística e fazer treinamentos muito mais imersivos com as pessoas, né? Olha que interessante, o cara está lá numa situação de trabalho em altura, no arranha-céu de um prédio, né? Está lá com o cinto de segurança, não colocou a linha de... não acoplou o cinto na linha de vida. E olha o que vai acontecer. Olha que maravilha. Olha lá. Morreu, mas passa bem, né? Esta é a melhor coisa que a gente pode tirar do BIM. O cara morreu, mas passa bem. E aí você pode levar ele para fazer um treinamento imersivo. Você não necessariamente hoje precisa ter o custo do próprio equipamento de segurança. Você pode criar essas experiências, né, com óculos de realidade virtual, levar ele para uma sala, né? Olha lá, ele vai cair, agora está com cinto. Opa, não morri, né? Olha lá. Belo ator esse aí, belo ator, o cara ensinando a queda ali do vídeo da 3M. Mas o que eu quero dizer, sobretudo para vocês, tá, pessoal? Nós temos N estudos acadêmicos, né, que eles mostram o seguinte: quando você cria experiências imersivas, né, as pessoas absorvem muito mais o conteúdo, muito mais o conteúdo, tá? As nossas normas regulamentadoras, elas prescrevem lá que você tem que levar a galera para uma sala de aula, dar um treinamento de não sei quantas horas, e pensa só, geralmente esse treinamento é dado em obra, dentro de um container, quente, para um público que geralmente é pouco instruído, e aí você fica lá 30 horas falando sobre um tema que a galera já acha chato, que é a saúde e segurança do trabalho, o cara sai ali daquele treinamento, ele não absorveu quase nada de informação. Agora, quando você traz uma experiência imersiva como essa, eu tenho certeza, e os estudos acadêmicos eles reforçam isso, o nível de retenção dos colaboradores é muito maior, e melhor ainda, eu consigo criar situações reais da minha própria obra. Imagina o seguinte, que você tenha uma operação crítica dentro da sua obra. Você pode criar um treinamento baseado nela, e isso vai ser muito mais assertivo do que você ficar fazendo treinamentos genéricos dentro de um container com um data show que funciona bem mal junto com o ar-condicionado lá no canteiro de obra, tá? Um outro caso que eu quero trazer aqui para vocês é esse caso aqui da Immersive Technologies, né? Ele não é baseado muito em modelos, mas é uma aplicação legal de saúde e segurança do trabalho, em que o pessoal tem começado a gamificar essas questões de operação de máquinas, né? Então, essa solução aí que é o Worksight VR, eles estão simulando painéis de grandes máquinas, né? De retroescavadeiras, né? E aí o cara vai lá e faz um treinamento realista baseado nisso. E é bacana porque você cria até uma experiência de rede social, né? Você cadastra lá os seus operadores que estão fazendo treinamento e eles vão cumprindo missões, né? Eles cumprem missões, você consegue ver quem tem um nível de acurácia melhor para operar a máquina, né? Então, olha lá, olha que interessantíssima essa experiência de imersão para você treinar. Então, não necessariamente mais eu preciso dar um curso para um cara utilizando equipamento real que vai apresentar risco, alguma coisa do tipo. Eu consigo levar o cara para um ambiente de realidade virtual e, inclusive, medir a eficiência desse treinamento. Eu consigo fazer gestão sobre isso, né? Nosso centro de inovação é sistemas de gestão. Pô, como é que eu vou aferir o nível de eficiência de um treinamento quando eu não coleto dados, quando eu não tenho um feedback do relacionado a isso, aos treinamentos comuns, né? E olha que coisa interessante, eles simulam todos os pedais, os comandos, e melhor ainda, o cara consegue criar uma solução compacta que ele leva lá na sua obra. Opa, nós vamos colocar uma máquina nova aqui na obra, a gente vai precisar treinar algumas pessoas. Beleza, leva isso aí para a obra, faz o treinamento da galera em loco, depois todo mundo já está capacitado para conseguir operar de fato o equipamento. Beleza? Outra questão muito interessante aí que a gente pode utilizar e relacionar com o BIM é o que a gente chama de asset tracking, né? A gente consegue rastrear os ativos hoje e associar eles ao nosso modelo BIM, né? Modelo BIM e também a outras questões, né? Fotos, a imagens, a gente tem muitas tecnologias usadas agora com fotos, com drones, enfim, N questões que a gente pode trabalhar o quê? O rastreamento de ativos.
Tá, Adriano, como que a gente vai utilizar isso em saúde e segurança do trabalho? Pessoal, olha que maravilha a maneira como a gente gerencia SST hoje, baseado nas nossas legislações. A depender da quantidade de pessoas que você tem na sua obra, as NRs te obrigam a ter uma quantidade específica do quê? De técnicos de segurança do trabalho. E aí você solta lá aquele monte de técnico de segurança que sai andando na obra, dando ralo na galera e parando o serviço se as coisas estiverem caóticas, como geralmente elas estão nas obras, infelizmente. Se eu consigo rastrear informações e pessoas e equipamentos dentro da minha obra, eu consigo fazer coisas muito interessantes. Esse tiozinho aqui, né, um grande pesquisador da área de SST, de BIM, ele chama Josh Enthaser, né, um alemão, professor alemão, ele conduz várias pesquisas relacionadas a isso. E aqui ele mostra, tá? O vídeo está sem áudio, porque ia dar algum probleminha colocar o áudio em inglês, não é dos melhores também, a gente não ia conseguir entender muita coisa, em que ele explica o seguinte: isso que está na mão dele é um data logger, né? É um dispositivo que eles desenvolveram, que é um GPS de alta precisão, em que ele consegue fazer rastreamento de várias coisas legais na obra. Então, eu consigo rastrear os meus ativos na obra e associar isso ao modelo. Então, eu consigo saber, por exemplo, exatamente aonde está o trabalhador Zezinho, em que local da obra, e aí pensa comigo, se eu associo esse local da obra com algum tipo de risco, eu consigo extrapolar um mundo de possibilidades com isso. Eu consigo enviar alertas em tempo real, por exemplo, por um dispositivo mobile, eu consigo replanejar a minha obra, e aí ele explica, né? A partir do momento que eu tenho esse rastreamento, eu consigo associar isso ao modelo, e aqui tem um exemplo bem legal de um trabalho dele, tá? Ele utilizou esse data logger para rastrear, por exemplo, um trabalhador, que é esse percurso riscado em vermelho, e um equipamento, uma máquina de esteira ali, que é aquele percurso rabiscado em azul. E aqui ele nem utilizou o modelo BIM, né? Olha que coisa interessante, ele nem utilizou um modelo, ele utilizou uma foto. E de repente ele conseguiu ver por meio desse data logger o quê? Que em algum momento a trajetória do trabalhador e da máquina, elas coincidiam, né? E aí o que ele foi lá? Ele foi lá e conseguiu criar uma medida de um novo acesso para que esses percursos não se cruzem e eu evite aí um acidente que é muito comum em obras, que é o atropelamento, né? Às vezes as pessoas estão com protetor auricular, não escutam a máquina e a gente tem acidentes bem graves relacionados a isso, né? Então, mais um uso possível. IoT, né, pessoal? Esses sensores estão cada vez mais baratos, mais fáceis da gente operar e vão ser uma realidade. A Mari falou muito, né, sobre aplicações disso na abertura da semana, e a gente pode fazer muitas coisas interessantes. Aqui, ó, eu trago um exemplo de uma aplicação desenvolvida através do Autodesk Forge, né? Eles desenvolveram uma interface de visualização de modelos ali, de uma maneira bem simples. Esse modelo ele vem através ele é PDMS, né? Que é uma plataforma, inclusive, que é muito utilizada pela indústria de óleo e gás. Ela foi passada lá pelo Navis, o pessoal modelou algumas informações, e olha que coisa legal. Eles colocaram alguns sensores em alguns equipamentos de interesse no modelo. E aí ele vai lá e clica em um sensor desse, e olha o que é que vai acontecer. Aqui na direita você vê lá, ó, temperatura, aceleração, lux. Informação em tempo real. Eu consigo sensoriar o meu modelo e extrair informação em tempo real. Olha que coisa maravilhosa que a gente consegue fazer, né? Tá, Adriana, mas o que é que isso tem a ver com saúde e segurança do trabalho? Poxa, gente, maravilhoso isso. Se eu consigo botar sensores e associar isso ao meu modelo, eu consigo criar coisas maravilhosas, como, por exemplo, aqui é mais um estudo desenvolvido lá sob o conhecimento do professor Josh Enthaser, em que eles utilizam um sensor IoT, que eles chamaram de Smart Hatch 4.0, né? Eles criaram um sensorzinho, colocaram no capacete ali, acoplaram esse sensor num capacete, e olha que coisa legal, esse sensor, ele vê o nível de luminância dos ambientes. E eles desenvolveram uma plataforma de um aplicativo mobile, né? Então ele vai mostrar aí que associando o capacete com uma plataforma que eles desenvolveram mobile, ele consegue fazer um negócio como, por exemplo, isso aí. Dá uma olhadinha. Ele vai colocar esse capacete na cabeça ali de um colaborador, e na hora que esse cara entra num ambiente escuro que não atende o requisito, olha lá o que aconteceu com o celular. O celular emitiu um alerta: opa, amigão, sai daí porque o nível de luminância ele é ruim para a sua atividade. Eu consigo associar isso ao modelo. Eu consigo gerar informações para depois eu fazer gestão. Eu consigo saber quantas ocorrências, quantas entradas não permitidas eu tive em algum local da obra, né? Eu consigo associar as pessoas ao espaço. E aí eu consigo fazer um mundo de coisas interessantes. Mais ainda, né? O Video Analytics
Video Analytics é algo que a gente trabalha aqui no Centro de Inovação também, nós temos outras linhas de pesquisa, né? Para reconhecimento de EPIs, por exemplo, né? Nós já tivemos no início de uma pesquisa para utilizar câmeras de monitoramento de um frigorífico para monitorar se as pessoas estão ou não cortando os EPIs. Então, hoje isso é cada vez mais possível, né? É cada vez mais simples e próximo da nossa realidade fazer isso. E aí eu trago como exemplo de caso, né, o Smart Video, que é maravilhoso isso aqui, né? Acessem depois smartvideo.io, que eles trabalham com inteligência artificial relacionada a Video Analytics. Então, eles têm um sistema que pega essas imagens e ele utiliza tags inteligentes que identificam as coisas nas imagens, né? Então, vocês viram lá tags de steel, né, de aço e tudo mais, e eles têm uma inteligência artificial chamada Vini, né? Então, por exemplo, alguém subiu uma foto lá, nesse caso ele faz essa análise por uma imagem, e aí o Vini caguetou o nosso colaborador. O Vini é o maior cagueta de segurança do trabalho que nós vamos ter daqui a uns tempos, né? O que o Vini fez? O Vini foi lá e olhou, opa, fulano está trabalhando sem o cinto de segurança. E aí você, dentro da plataforma, pode criar ali uma ocorrência e falar, ô, inspetor de segurança, vai lá e dá um ralo no Jim, porque ele está sem cinto, né? Pô, o cara tá fazendo M, né? Vai dar problema isso aí. E aí a gente consegue ter uma gestão muito mais otimizada, né? Lembra dos técnicos de segurança espalhados para a obra, eles nunca vão conseguir enxergar tudo que está acontecendo ao mesmo tempo. Câmeras podem fazer esse trabalho muito melhor do que a gente, tá? E aí, pessoal, a gente chega num momento chave aqui na nossa palestra, né? Eu mostrei para vocês alguns dos usos que a gente estudou e mapeou aqui no Centro de Inovação, né? Eu poderia passar aqui o dia inteiro mostrando mais N maneiras que a gente tem de integrar BIM com saúde e segurança do trabalho, com tecnologias surgentes relacionadas à indústria 4.0, mas infelizmente a gente não tem tempo para isso. E aí a gente chega num ponto-chave. Pô, Adriano, se tem tanta inovação, se tem tanta coisa maravilhosa aí tecnologicamente falando, por que a gente ainda tem tantos acidentes, né? Por que nós temos tantos acidentes dentro do da nossa indústria? E aí, pessoal, vem a grande chave de tudo isso, né? E foi um segundo insight que a gente conseguiu ter por meio do nosso BI, né? Não vou voltar nele nesse momento, mas depois vocês fuçem lá, façam vários filtros, mas a gente consegue ver, a partir das perguntas que nós fizemos no nosso questionário, que é o seguinte, a chave é o quê? É a ausência de gestão e planejamento. Como sempre, a gente tenta utilizar ferramentas, a gente tenta fazer um monte de coisa, mas a gente não faz gestão. No fim do dia, a gente não controla processos muito bem e nós não fazemos gestão e nem planejamos muito bem as nossas ações. E aí a gente detectou um negócio muito legal. A gente detectou um negócio muito legal na pesquisa. Qual era o que é essa grande sacada? Bom, como o problema é gestão e planejamento, nós fizemos algumas perguntas, que é o seguinte, galera, quando você vai discutir um projeto, quando você vai planejar um empreendimento, você faz isso de maneira colaborativa, envolvendo várias pessoas, e aí todo mundo, né, a grande maioria dos respondentes, de maneira muito orgulhosa, respondeu lá, não, o meu processo de trabalho é maravilhoso, eu envolvo todo mundo. E logo depois no questionário tinha uma pergunta bem assim, e o pessoal de SST? Aí a grande maioria respondeu, não, SST só para questões específicas, né? Então veja só que paradoxo, a galera diz que envolve todo mundo, mas SST não é todo mundo, né? SST, minha mãe falou que não é todo mundo, e a gente faz uma integração sem integrar, olha que coisa legal. Então, falta integração com o profissional de SST, né? Esse cara, ele não está participando dos processos de planejamento e gestão dos empreendimentos. E por que ele não é envolvido, tá? Bom, dentre as respostas do nosso BI, a gente identificou alguns motivos, tá? O primeiro deles é que, bom, existe pouco interesse das empresas em tomar ações preventivas. Isso é péssimo, né, pessoal? Por quê? Porque o que acontece? Quando a empresa ela não tem interesse de ver isso na fase de projeto, quando vira obra, SST não passa a ser investimento. SST passa a ser o quê? Custo. Por quê? Porque tudo que não está previsto vira custo, né? Se eu não fiz a previsão de que eu teria que comprar tantos EPIs, que eu teria que fazer tantos exames ocupacionais, que eu teria que ter tantos sistemas de proteção coletiva, quando eu vou para a obra e isso não estava no meu orçamento, isso vai virar um baita de um custo, né? E aí o que acontece? As pessoas começam a fazer as improvisações e, né, nem preciso dizer que isso se traduz em acidentes, em problemas lá na frente. Segundo ponto, os profissionais indicaram que falta processo e planejamento. Eu não participo do processo de concepção de um empreendimento, porque nem processo existe, entendeu?
De repente alguém tira um anteprojeto lá do chapéu e fala, vamos fazer obra, chamam a galera, ó, engenheiro de SST, protocola lá no Ministério do Trabalho um PCMAT que a gente precisa começar a obra. Ah, o projeto está pronto? Não, não precisa, nós vamos tocar a obra com anteprojeto, né? Então nem existe processo de planejamento e é por isso que eles apontam que eles não estão envolvidos. Terceiro, eles apontaram o seguinte, ó, a ausência de profissionais e ferramentas. Nós não temos profissionais capacitados e comprometidos e nem ferramentas interessantes para fazer isso. E aí nós fizemos também uma análise de importância, uma análise de sensibilidade. Os nossos respondentes, embora eles dissessem que o profissional de SST não participa, quando a gente pergunta, ó, você considera importante ter um profissional de SST trabalhando junto contigo? Disparada a galera colocou, pô, é muito importante, é muito relevante. Outra coisa, se fosse possível prever todos os investimentos de SST ainda nas fases de planejamento, você considera que isso é relevante? Todo mundo disparado colocou que isso é muito importante. E o uso de ferramentas para fazer essa gestão integradas a um processo BIM, a galera falou que também seria interessantíssimo, né? Então, bom, pessoal, é basicamente isso. Se essas engrenagens não funcionam, alguma coisa vai acontecer lá na frente, que é justamente isso aqui, né? Situações totalmente improvisadas. Essa imagem é maravilhosa, né? Esse aqui é o famoso EPC que chama Joãozinho Linha de Vida, né? A gente vê que isso é lindo, porque isso revela a relação de confiança entre dois seres humanos. Olha isso aqui que maravilhoso, né? Olha só por que as pessoas morrem em obra, né? Ninguém sabe por quê. Olha que coisa maravilhosa. E, pessoal, é uma coisa muito louca, né? Porque o BIM, né? Todas essas técnicas de virtualização, elas possibilitaram que a gente faça projetos cada vez mais complexos, né, cheio de curvas, né, projetos com formas orgânicas, que a gente nunca imaginou que a gente ia poder fazer. Só que, pô, existe ausência total de compatibilidade de soluções no projeto. Olha esse exemplo aí, uma estrutura com arcos e formas, todas bonitas. Pô, olha isso aqui, uma escada de madeira. Ninguém fez a previsão de que alguém ia ter que subir para dar manutenção numa antena que está ali em cima. E mais ainda, né, antena ali na borda na borda da edificação, sem uma linha de vida, sem nada, e olha lá, o cara numa escada totalmente incorreta, segurando na mão do outro e vamos ali, né? E esse tipo de situação acontece porque a gente deixa de tomar as nossas ações ainda em projeto. E aí eu venho, obviamente, com o slide padrão 2, né? Porque toda palestra de BIM tem que ter também esse slide com essas curvas maravilhosas, né? Que fala um pouquinho aí sobre o workflow de CAD, workflow de BIM, né? As diferenças que nós temos relacionadas a isso. Mas o mais importante aqui, tá? É o seguinte, essa curva em vermelho, o número 2, que é o custo das alterações, tá, pessoal? Pô, é básico. O local mais barato para a gente trabalhar é a fase de projeto. Quando a gente deixa para tomar decisões na construção e na operação, isso custa muito caro, né? Isso é básico, né? A gente tem que ter essa percepção. E aí entra mais um conceito que é uma outra sigla para estar na sua sopa de letrinhas aí, que é o conceito de Design for Safety, ou DFS. Esse conceito aí é muito estudado aí por um monte de pesquisadores, que eles dizem o seguinte, ó, não adianta, a gente tem que tratar saúde e segurança do trabalho na fase de projeto. Como eu disse para vocês, aí eu trabalhei quase 4 anos com manutenção em hospitais, né? E geralmente hospitais públicos com estruturas muito antigas. E, por exemplo, uma linha de vida na cobertura, igual essa aí da imagem, para mim era um folclore, né? Eu nunca nem vi, né? Eu achava que não existia. Então, olha que coisa maluca. O projetista que fez ali a cobertura, pô, por que o cara não pensou que vai ter que ter um dia alguém que vai ter que subir nessa cobertura e vai ter que dar manutenção? Por que eu já não faço a previsão de todos os equipamentos de segurança na fase de projeto? Não, né? Ninguém coloca esses equipamentos, chega lá na frente, a gente não tem condições de executar as atividades de manutenção e operação em condições seguras, porque nós tivemos falha em projeto. Esse conceito, pessoal, se vocês saírem da palestra de hoje com ele no coração de vocês, né? A partir de hoje eu vou integrar o conceito de DFS nos meus projetos, a minha missão aqui, ela estará cumprida, tá? E o DFS, ele é tão importante, pessoal, que em alguns países mais avançados com relação a isso já é lei, tá? Então eu trouxe aqui o Health and Safety Executive lá do Reino Unido, em que o DFS ele está integrado em legislações, tá, pessoal? Olha que coisa maravilhosa, né? Vamos rezar para que um dia a gente chegue nesse nível no Brasil. Lá, o projetista ele é responsável pela identificação de riscos, tá? O que é que isso significa? Significa que se
for causado um acidente durante a fase de execução ou operação, cuja a raiz seja projeto, o projetista pode ser responsabilizado, né? Então, lá no Reino Unido, você é obrigado, no seu projeto, a identificar todos os riscos e montar todo um plano de gestão, tanto para a obra quanto para a manutenção, né? Olha o nível de maturidade que esse pessoal alcançou. Isso também acontece hoje em Singapura, tá? Lá é obrigatório que você tenha um DFS Professional, um profissional especialista em DFS, para fazer toda essa gestão de riscos durante seu empreendimento, tá? E bom, pessoal, ausência de gestão e planejamento, nós somos um centro de inovação de gestão, e aí, né? Beleza, Adriano, você contou um monte de coisa legal, agora fala para mim, o que vocês estão fazendo aí, né, no centro de inovação? Vocês estão trabalhando no que especificamente? Bom, pessoal, o que eu posso dizer para vocês é que a gente percebeu que o BIM tem tudo a ver com gestão de saúde e segurança do trabalho, e aí a gente começou a estudar como que nós íamos propor soluções para isso. E aí nós tivemos, obviamente, a ideia de um produto, né? Nós tivemos a ideia de um produto que vai fazer uma relação entre BIM e SST. E agora vem a notícia triste da palestra, né? Qual que é a notícia triste da palestra? A notícia triste é que eu não posso contar para vocês o produto que nós estamos desenvolvendo, obviamente, porque ele ainda está em fase de desenvolvimento, né? Inovação também tem essa questão aí de seguro, né? De segurança da informação, enfim. Eu poderia até contar para vocês, mas aconteceriam duas coisas. Primeiro, eu teria que matá-los, né? E segundo, eu vou ser demitido se eu fizer isso, né? Então, né? É melhor não. Mas mesmo assim, tá, pessoal? Não existe inovação sem a participação de todo mundo. É por isso que eu queria deixar esse convite aí, para que a gente inove juntos. Como é que vocês vão ajudar a gente? Bom, primeiro, tá? Agora sim a gente tem o QR Code da nossa pesquisa, então, por favor, gente, participem, tá? É uma pesquisa um pouquinho longa, é um questionário aplicado um pouquinho longo, mas, sei lá, passa isso aí para frente, para um colega que trabalha na indústria da construção, para uma empresa que você conhece, para outros profissionais, porque quanto mais dados a gente tiver na nossa plataforma, você acessa aí pelo segundo QR Code, mais a gente vai ter um retrato sobre como a gente está utilizando o BIM nas nossas regiões e tem sites para produtos, né? Isso é uma plataforma aberta, tá, pessoal? Uma plataforma aberta, então vocês também vão poder acessar isso e de repente, pô, tive uma ideia aqui, né? Baseado nessas informações, eu tive uma ideia. E fomentar novos negócios, novas formas de se pensar. Nós estamos com algumas ações aqui, sobretudo de difusão do conceito, né? A gente percebeu que o BIM é, sobretudo, um trabalho muito professoral, muito de educação. A gente tem que levar esses conceitos e mostrar para os profissionais que é possível, sim, utilizar o BIM para a gestão de saúde e segurança do trabalho. Em breve, a gente deve lançar um portal, que vai ser onde esse portal ele vai acomodar o nosso produto lá mais para frente, né? Você vai poder acessar esse produto por meio dele, mas a gente quer colocar muitos conteúdos sobre BIM, né? E aí eu peço para vocês o quê? Que sigam a gente ali no LinkedIn, no Instagram e no Facebook, aí estão as redes aqui do Centro de Inovação. Tem o meu e-mail do Centro de Inovação e o meu telefone, né? A qualquer momento que vocês quiserem conversar comigo a respeito disso, né? Obviamente não vai me ligar e perguntar qual que é o produto, né? A gente ainda não pode divulgar essas informações. Só para que vocês saibam, tá? Vou dar para não ficar maldoso aqui, né? Para não ser o João Kleber do negócio, eu vou dar um pouquinho de informação, né? Primeira informação, não é desenvolvimento de família, tá, gente? Um monte de gente falou assim, então vocês vão desenvolver família de SST? Não, gente. Não vamos desenvolver biblioteca de elementos, seja para Revit ou para qualquer outra coisa, tá? O problema é planejamento e gestão, né? Nós não vamos ficar desenvolvendo família, porque não é isso que vai resolver nosso problema no fim do dia. Nós fizemos alguns protótipos, tá, do produto, apresentamos para alguns representantes da indústria da construção e eles se mostraram aí interessados com a solução. Então nos acompanhem nas redes, que em breve a gente vai fazer o lançamento do portal. E eu espero, quem sabe, né, numa próxima ocasião aqui da Semana BIM Experts, quem sabe, né, eu vir aqui para a gente, de fato, já apresentar soluções, os resultados, apresentar o produto que nós estamos desenvolvendo e disseminar ainda mais esse conhecimento, tá? Por fim, que outro QR Code, né, a gente está na inovação aqui, a gente adora QR Code, né? Esse QR Code, tá, pessoal, ele já é específico dos meus contatos pessoais, tá? Vocês vão acessar aí o meu LinkedIn em particular, Instagram, Facebook, enfim, tem o meu WhatsApp, podem mandar mensagem aí, telefone, a gente fica ao dispor para falar de BIM. Adriano, estou em Campo Grande, eu quero só tomar uma cerveja, a gente toma também. Adriano, quero dicas de viagem no Pantanal, né, que a gente está aqui no Mato Grosso do Sul, dou também, não tem problema não, entendeu? Bate um papo aí que a gente está para o que vier. E aí agradeço mais uma vez a participação
E, Mariana, por gentileza, né? Eu falo pra caramba, se deixar eu vou ficar falando o resto da vida. Né? Eu vou tomar uma aguinha, vou Acho tomar que é uma coisa aguinha. de família, coisa de família, não tem problema. Então, a gente já teve algumas várias perguntas, mas eu quero começar com uma coisa que você sabe que me deixou aqui, ó, entalada aqui, ó. Eu preciso falar isso, eu não falei essa semana inteira para não causar polêmica, mas hoje é sábado e é dia de maldade, eu vou falar. Vai lá, vamos lá. Então, voltando ali nos seus slides sobre as dimensões do BIM, gente. Isso é uma coisa que eu sempre falo, às vezes, quando eu faço live, assim, uma coisa mais descontraída. Eu vou aproveitar que hoje é sábado e eu vou falar para vocês. Essa é a minha posição pessoal, ok? A gente tem as dimensões do BIM, como o Adriano falou, assim, a não ser que você esteja utilizando substâncias psicoativas ou que você seja um físico quântico, a gente trabalha com 3 dimensões, no máximo 4, né? São 3 dimensões que existem na dimensão do tempo. Então, vamos falar assim, no máximo 4. Tá voltando? Gente, acho que tem alguém ligado, mas não sou eu, prometo. O meu tá no mudo aqui. É? Foi agora? Parou de voltar, Nato? Então tá. Então, no máximo 4 dimensões a gente tem aí que a gente está trabalhando. E daí, a gente acabou, assim, né, nessas incrementos que a gente teve dentro de softwares, dentro de tudo, dentro de tecnologias e processos e aprofundamento acadêmico, esse desenvolvimento de novos conceitos. E o pessoal deu o nome aí de dimensões do BIM. Só que, na minha opinião, pessoal, a gente fica parecendo quase que uma seita, né? A gente começa a inventar um monte de siglas, um monte de nomes, um monte de dimensões, e a gente acaba até se desencontrando dentro dessas dimensões. Então, assim, gente, ao invés de complicar, vamos pensar em sempre simplificar, principalmente se a gente quer que essa tecnologia se torne relevante e tenha uma taxa de adoção mais rápida. Vamos tentar simplificar. Passou ali do 4D, fala sustentabilidade, saúde e segurança do trabalho, usa os nomes. Não precisa ficar complicando, porque a gente quer realmente que esse conhecimento vá adiante, não que fique parecendo uma seita. Tá? Pronto, eu tirei esse peso de dentro de mim e agora a gente pode ir para as perguntas. Não, mas isso é legal porque é o seguinte, quando eu estava montando esses slides, eu achei o 9D, tá? Eu achei um 9D que tinha, eu falei, meu Deus, né? Alguém precisa pôr limites no ser humano. Porque daqui a pouco a gente está no 10D, 11D, e pelo menos eu estou feliz porque eu estou no 8D, né? Então, O pessoal está chamando agora de BIM-ND, porque pode ser infinitas dimensões. não, e é maluco porque isso às vezes faz a gente pensar, pô, então quer dizer que quando a gente fazia projeto em CAD, a gente não pensava em sustentabilidade, né? Quando a gente fazia projeto em CAD, a gente não pensava em custo, né? Então, que mundo a gente vivia, né? Que mundo era esse? Não, e é isso, porque assim, na verdade, antes da gente usar CAD, isso é uma coisa que eu sempre gosto de falar nas minhas palestras, eu até não falei dessa vez, mas assim, os romanos tinham piso aquecido no banheiro. E hoje a gente fica falando disso como se fosse inovação. Então, sabe, cuidado, dá uma segurada, não é só a gente que pensa nisso, então vamos usar realmente os nomes, né? Para poder cada vez mais gente estar se interessando pelo que a gente faz e a gente não ficar como uma seita ocultista isolado. É, mas aqui nas perguntas, ó, a Luciana, nossa prima, ela também é engenheira civil de trabalho. Essa eu conheço, tá? Essa aí é a minha consultora, é a melhor consultora de saúde e segurança do trabalho que eu conheço. Sobretudo por quê? Porque ela não me cobra consultoria, porque é minha irmã e mora comigo, né? Mas ela não falou para mim que ia fazer pergunta. Espero que ela não tenha feito uma pergunta que eu não vou saber responder, porque senão vai ficar feio para mim, né? Não, quem começou aqui fazendo a pergunta foi o Renato mesmo. O Renato estreou aqui, ó. Ele quer saber se o Power BI faz a mesma coisa que o Tableau ou se ele faz alguma coisa diferente. O Tableau, esse eu nunca mexi com ele, tá? O Power BI hoje ele é a ferramenta de referência da Microsoft para utilização. O que eu posso dizer, tá? O Power BI hoje, se você for procurar em termos de difusão de conhecimento dele, de integrações, ele é a solução mais aberta, né? Hoje você já tem integrações, APIs que você consegue fazer integração de modelos com ele, enfim.
Eu acho ele uma solução muito completa e a Microsoft, né? A gente acaba tendo mais integração, mas o Tableau eu não conheço. Eu não utilizo exatamente ferramentas de gestão em moldes de consultoria, mas quando a gente utiliza aqui no Centro de Inovação, a gente utiliza o Power BI, até porque todos os nossos produtos aqui dentro do centro, a gente tem parceria com a Microsoft, a gente utiliza ele, mas eu não conheço a ferramenta, até é bacana para a gente pesquisar. Mas a ideia dele é basicamente o quê? Fazer uma gestão dinâmica dos dados. Você consegue modelar os dados dentro do ambiente do Power BI, então você consegue criar fórmulas, você consegue editar banco de dados, você consegue vincular isso a soluções de bancos de dados da própria Microsoft, para seja captar dados em tempo real e modelar isso em tempo real também no Power BI, mas hoje eu vejo ele como uma solução mais completa do mercado. A ideia dele é dar dinamismo e você cria filtros e resultados dinâmicos para os seus indicadores de gestão. Não sei se o Tableau também tem esse mesmo princípio. Se a Mari conhecer a ferramenta, eu peço até para que ela fale um pouquinho. O Tableau, ele faz basicamente a mesma coisa que o Power BI. Na verdade, ele até tem uma história um pouco mais longa, assim, sabe? Porque o Tableau começou aí há 10 anos atrás, nessa questão de análise de dados, é uma empresa que só faz isso. Só que o Tableau, quando você compara a implementação e criação e manutenção, ele acaba sendo mais caro que o Power BI. Então, o Tableau ele é um produto, vamos dizer assim, mais, mais premium do que o Power BI, mas, entretanto, os dois têm as mesmas funções. O que o pessoal reclama um pouquinho do Power BI é que fala que, comparando ao Tableau, você tem um pouquinho menos de flexibilidade. O Tableau parece que ele é um pouco mais fluido, assim, mas o Power BI e o Tableau são basicamente a mesma coisa. Tanto que são os dois líderes de mercado hoje, não tem nenhuma outra solução como essas duas. Então, se você não usa um, você acaba indo para o outro. A reclamação que a gente tem um pouquinho do Power BI, tá, e contribuindo um pouquinho, é mais com relação, às vezes, a processamento, tá? Ele consome, ele maltrata um pouquinho a máquina, tá? Ele não tente rodar o Power BI, a depender do tamanho da sua base de dados em computadores com menor nível de memória e processamento, porque você judia bastante da máquina. Não sei se o Tableau, talvez, ele seja um pouco mais eficiente nesse sentido. Mas bacana, vale pesquisar soluções para tomar alguma decisão, principalmente para quem mexe com indicadores de gestão. Aqui nós usamos somente Power BI. Desirê, eu quero te pedir para você esclarecer um pouco mais a sua pergunta aqui, porque eu não sei se eu entendi direito. A Desirê, ela mandou assim, como ter crédito sem um nome? Acho que ocorre uma confusão entre nome e prioridades. O que acha disso? Então, assim, eu não entendi, mas se você puder explicar um pouco melhor essa sua pergunta, eu faço aqui para o Adriano. Também não compreendi também não. Daí a Desirê, ela falou aqui, então, como que faz para introduzir todos esses conceitos de previsão ou de análise BIM em pequenas construtoras, pequenas empresas? Bacana. Esse é o grande desafio que a gente tem dito. O que eu posso relatar de experiência, tá? O SESI, em si, ele já vende serviços de saúde e segurança do trabalho hoje. Mas o que é que acontece? Hoje, infelizmente, as empresas elas procuram realizar algum tipo de gestão em SST quando? Quando já pegou fogo, né? Quando o negócio já foi. Geralmente o telefone aqui toca, né, na nossa gerência aqui de saúde e segurança do trabalho, com o cliente mais ou menos o seguinte diálogo, o Ministério do Trabalho veio aqui na minha obra, está embargando tudo, mandou parar tudo e eu preciso de ajuda. Então, geralmente, é isso que acontece. As pessoas tomam só as ações quando não tem mais jeito, quando realmente a coisa já foi e a gente perdeu o timing de fazer essa gestão. O que a gente fala muito? Primeiro, isso está incorporado no DNA da empresa, tá, pessoal? Primeira coisa, tá? É lei. Está na norma regulamentadora. Não é um negócio que assim, não, eu vou optar ou não em fazer. Não tem jeito. É normativo. Você tem que tomar as ações, queira você ou não. Então, o primeiro ponto é você injetar isso dentro do DNA da empresa. E a gente começou a ver que é por isso que o que a gente está fazendo aqui hoje, na Semana BIM Experts, é muito importante.
que é instrução, é disseminação de conteúdo e conhecimento. As pessoas, às vezes, não fazem, né, seja em uma pequena ou grande construtora, às vezes por falta de conhecer mesmo. Às vezes, a gente ter legislações complicadas que nem as pessoas sabem o que elas precisam cumprir. Então, para a implementação em pequenas, né, em pequenas construtoras, o que eu vejo como saída, tá? Primeiro, tenha um consultor, né, busque algum profissional para instruir a empresa relacionado a essas ações, tá? Não vá fazendo projeto à torta direito, tomando ações em obras sem ter uma instrução clara sobre isso, né? Assim como a gente não faz projeto elétrico sem procurar um engenheiro eletricista, né? Não faça questões relacionadas à saúde e segurança do trabalho sem procurar um especialista. Mas é isso, tá? É um trabalho de formiguinha, de plantar e mudar a cultura. A gente fala muito em cultura no meio de saúde e segurança do trabalho, infelizmente, tá? E outra coisa, pessoal, só puxando aqui para finalizar, para quem ficar aí até o final, né, nos 5 minutinhos antes da gente encerrar, eu não falei uma última ferramenta, e na pesquisa que eu fiz, a ferramenta mais importante para a gente fazer implementação e para a gente fazer projetos relacionando saúde e segurança do trabalho. Então, essa aí vai ficar por 5 minutos finais. Calma aí, que ainda tem pergunta para mim. Vamos lá. A Larissa, ela perguntou aqui, aqueles mapas de risco que tem em alguns lugares, ele é feito pelo engenheiro de segurança do trabalho? Olha, os mapas de risco, eu não me recordo, eu não sou especialista em saúde e segurança do trabalho, eu sou mais especializado em BIM. Eu não me recordo exatamente na legislação se ele diz se só o engenheiro pode fazer. Se eu não me engano, o técnico de segurança ele também pode. Só que ela levantou um ponto bem legal. Existem alguns casos já, né, eu já tive contatos, da galera fazer o seguinte, enquanto eu estou construindo o meu modelo, eu vou dar um exemplo no Revit. Existe uma entidade dentro do Revit que é o quê? É o Room, né? É onde você vai lá no seu ambiente e designa a sua, que ele pega, geralmente o pessoal usa muitos tags para pegar a área automática. Olha que coisa maravilhosa. Você pode, por exemplo, criar um parâmetro compartilhado lá dentro do Revit e criar um parâmetro para fazer a identificação de riscos e associar isso à sua entidade de room, né? O seu room, o seu ambiente. E eu vi alguns casos já de pessoas gerando mapas de risco automatizados por meio do Revit. Eu crio um tag, que é uma bolinha, né? Os mapas de risco têm aquelas bolinhas com cores definidas conforme a norma, com tamanhos, né, diferentes conforme o grau de risco, e a gente consegue gerar esses mapas de risco de maneira automatizada, utilizando, por exemplo, o Revit. Mais uma aplicação interessantíssima que a gente pode ter. Só não me recordo aí, em termos de legislação, quem pode emitir o mapa de risco. Eu sei que, se eu não me engano, qualquer profissional ligado ao SST consegue fazer isso, tá? Não existe não, isso é só o engenheiro que faz. Mas nós podemos utilizar ferramentas BIM para auxiliar nesse processo. Maravilha. O pessoal perguntou se sua apresentação tem RFA. É isso, né, galera? Mas por quê? Por que isso, né? Não, maldade, né? Não. Tem mais uma pergunta aqui, ó. A Juliana, ela quer saber se usando o treinamento com realidade virtual, além de você ter essa questão das métricas que você falou, que vai para a perspectiva gerencial, você acaba também minimizando os bloqueios emocionais das pessoas quando elas estão expostas a determinadas situações. Com toda a certeza do mundo. A gente tem estudos acadêmicos que eles mostram muito isso. Porque eu vou dar experiências pessoais, tá? Eu comecei a minha carreira em obras, tá? Então eu participei de obras, a gente até vou falar um pouquinho disso no final da apresentação. Eu comecei como engenheiro de produção civil em obra de shopping center. E, cheguei lá, a primeira coisa que me fizeram foi colocar na salinha de aula, me deram um treinamento de trabalho em altura. Aí depois você vai para um pedacinho da obra lá, aprende a dar uns nós, aprende a como você vai resgatar uma pessoa se acontecer uma ocorrência. Só que na hora que eu terminei o treinamento, a primeira coisa que me veio à cabeça foi, se alguém precisar da minha ajuda, essa pessoa está ferrada, né? Porque imagina numa situação de desespero, né? Imagina uma situação de desespero se você vai lembrar todo aquele aquele blá 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 que foi dado para você na sala de aula, sem que você tenha tido de fato uma experiência imersiva. Quando você traz a realidade virtual, você traz imersão, né? Os estudos acadêmicos mostram que o índice de absorção de conhecimento é muito maior. E como essas experiências são realistas, né? Você vai submeter o cara a uma condição
você pode gamificar a experiência dele e criar uma condição de estresse mesmo, uma condição que vai levar ele a ter que tomar posturas que podem acontecer de fato em campo. E isso é muito mais produtivo, é muito mais proveitoso. E com certeza, se essa situação vier a ocorrer na vida real, esse colaborador ele vai sair muito melhor se ele tiver recebido um treinamento desse tipo, né? Com toda certeza. O pessoal quer saber aqui se dentro do centro de inovação vocês consideraram, né, nessas pesquisas que vocês têm feito, nos estudos que vocês estão conduzindo para criar essa ferramenta, empreendimentos de tamanho pequeno, ou se vocês estão considerando assim obras de grande porte. Eles querem saber se vocês estão realmente considerando esses pequenos e médios construtores que, querendo ou não, são a maioria no país. Bacana, ótima pergunta. Bom, nós prototipamos algumas soluções aqui dentro e a gente chegou num momento muito interessante, que é um momento de levantamento de requisitos. Como eu disse, eu não sou um especialista em SST. Eu sou um especialista em BIM, né? Estudo isso aí há algum tempinho, mas a minha ideia é mais entender como nós vamos agregar todo esse processo para investir em SST. Nesse levantamento de requisitos, tá, pessoal? Nós vamos conversar com vários especialistas do nosso setor, né? Nós vamos conversar com especialistas do nosso setor que atuam em diversos tipos de obras. Porque esse ST tem muitas particularidades a depender do tipo de obra. Se eu pego uma obra vertical, né, vamos pegar aí um residencial de X andares, né? Eu tenho algumas questões mais sensíveis. Se eu tenho uma obra industrial, são outras. Pequenas obras, né, sejam de casas, são outras particularidades. Então, a nossa ideia é, sim, que a gente tenha requisitos diferentes a depender das tipologias de problemas que nós vamos encontrar, para que a gente consiga abarcar todo mundo, né? O que a gente mais vê hoje, infelizmente, é que nas pequenas obras, você passa aí numa obrinha aí no seu bairro, você vê situações precárias, né? A gente vê precariedade. E a tendência é que o quê? Que cada vez mais isso seja combatido, seja por fiscalizações, e a gente quer que a nossa solução ela abrace esse pessoal também, né? E é o que eu sempre digo aqui, o SESI vende SST. O que a gente vai fazer é usar o BIM como um veículo potencializador de venda, e isso é muito interessante. O BIM ele está transformando o modelo de negócios de muitas pessoas que não necessariamente trabalham com projetos. A gente quer chegar, hoje a gente já atende pequenas empresas, né? E a gente quer chegar de maneira ainda mais eficiente, utilizando para isso algumas ferramentas que considerem todo o conceito de BIM. Uma pergunta que fizeram aqui bem bacana é o seguinte: você comentou que, querendo ou não, quando você projeta e alguma coisa acontece na obra, o sangue está nas suas mãos, porque a maior parte dos acidentes são por erros de projeto. Isso me lembrou até de uma situação de quando eu trabalhava em um escritório de arquitetura, porque eu sou formada em engenharia civil, mas eu também fiz estágio em escritório de arquitetura, e daí eu lembro que ele falava, o arquiteto, né, a gente passava em shopping, e daí eu não sei quantos de vocês já viram em shopping aquela mocinha com aquela bolinha de tênis passando, passando lá o tempo inteiro no shopping. E daí Eu fui esse cara já, quando eu fiz intercâmbio na época da faculdade, eu fui fazer uma experiência de work and travel, e eu tive que limpar um campo de futebol americano, né, que tinha um piso de material plástico, e eu tive que limpar um campo de futebol americano de 100 jardas com uma bolinha de tênis. Eu passei, eu vivi isso. Então, e daí era muito engraçado, porque daí às vezes ia algum cliente, né, e falava assim: o que você acha desse material assim? A gente pode pôr. Ele falava assim: não, eu acho ótimo. Inclusive, você já contrata um escravo para ficar ali o dia inteiro, um escravo, um ser condenado para ficar junto. Então, assim, é muito legal, porque às vezes a gente não pensa no impacto que a gente vai ter lá na frente. Só que, assim, eu sou engenheira civil. É muito difícil eu realmente me inteirar sobre esse tema de saúde e segurança do trabalho, porque não é uma coisa que a gente tem na faculdade como uma disciplina. Por exemplo, como evitar mortes, matéria, como evitar mortes na obra. Não tem uma coisa assim como o seu projeto, sabe? Não é uma matéria que você encontra. Geralmente o que você tem é essa parte que você falou,
de norma, de EPI, de saber marcar os riscos, né? Você não tem uma coisa assim de como você, no projeto, eliminar alguns problemas. Então, pensando nisso, aqui a Larissa, ela quer saber, nossa, eu fechei o YouTube, gente. A Larissa, ela quer saber um material de referência para ela poder estudar mais sobre isso. Bacana, bacana. Não, esse caso que você vai até falar nos 5 minutinhos, eu vou falar qual que é a maior ferramenta de projeto que a gente pode ter para evitar essas questões. Materiais de referência. Bom, primeiro, de fato, tá? Se a gente começar a discutir essas questões de, poxa, aonde está a falha, vamos dizer assim, de tudo isso? Aí a gente começa a entrar numa seara, num nível de discussão que entra realmente no nosso sistema educacional, né? Porque, de fato, nós estamos lá dentro da faculdade, o quê? Fazendo projeto em CAD, né? Aprendendo a fazer projeto em CAD e lendo norma de regulamentadora. Nós não temos, de fato, disciplinas que abordem isso de uma maneira um pouquinho mais prática, né? Vamos dizer assim. Materiais de referência, tá? Bom, o primeiro material de referência em si são, queira ou não, as normas regulamentadoras, né? Como elas estabelecem os requisitos, elas estabelecem o que é que você precisa de fato atender lá no seu canteiro, lendo as normas e tendo contato com elas, não sei se todo mundo já parou para olhar as normas, hoje são 37, eu acho que, se não me engano, delas, uma saiu a vigência delas, são 36, algumas de temáticas específicas. Esse é o primeiro passo. Por quê? Porque é muito direto, a sua obra tem que ter XYZ, atender esse requisito. Mas nós temos muitos materiais de referência, tá? Materiais da Fundacentro aqui no país, eles publicam vários manuais muito legais, então é um conteúdo de referência show de bola para você consultar. Nós temos também a CEBIC, né? A CEBIC é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, ligada à CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. Entrem no site da CEBIC. A CEBIC, por exemplo, tem iniciativas maravilhosas e materiais maravilhosos que muitas vezes a gente não conhece. O manual de BIM da CEBIC, por exemplo, né, alguns devem conhecer, maravilhoso, gratuito, disponível lá no site da CEBIC para baixar. E se você entrar nas publicações da CEBIC, existem vários manuais técnicos para cálculo para instruir a como fazer projetos de proteções coletivas, linhas de vida. Nós temos vários materiais técnicos sobre isso, tá? Sempre materiais instrutivos dizendo, olha, você tem que pensar nisso, mas existe hoje uma base de referência dizendo, para pensar, para fazer um projeto A, você tem que pensar nisso, nisso e nisso. Não. Aí eu vou falar de um estudo acadêmico muito bacana, feito em Singapura, tá? Eu não tenho a referência de cabeça, mas depois eu posso pegar. Eles estavam tentando montar um CDE, né, que é um Common Data Environment, um ambiente de dados único, em que eles estavam criando uma biblioteca de conhecimento em que você conseguia subir um modelo IFC e, por meio da experiência coletiva de vários projetistas, ele começava a te dar sugestões do que você deveria observar como requisito de segurança. Isso é uma pesquisa da Universidade de Singapura, né, bem recente, se eu não me engano, ela data de 2017, né? Então as pessoas estão estudando isso, mas se um dia isso vier a acontecer, vai ser o melhor dos mundos. Se a gente tiver uma biblioteca colaborativa, e quando eu falo biblioteca, não é família, tá, pessoal? Não vão me pedir família. Tem biblioteca, passa a família do Web. Não. Se a gente tiver uma biblioteca de conhecimento que funciona com o meio das experiências de vários profissionais, aí nós vamos ter uma baita de uma ferramenta na mão. E é o que a gente quer que algum dia a nossa ferramenta que nós vamos desenvolver é que ela se torne um repositório onde a gente tenha feedbacks dos profissionais e a gente construa uma biblioteca realmente para a gente saber, se eu estou fazendo um projeto de hospital, eu preciso olhar isso, né? E a gente criar essa cultura de tratar as coisas em fase de projeto, que é onde elas deveriam, de fato, ser tratadas. Né? O Renato, ele perguntou aqui também uma coisinha para você. Ele perguntou como que o Power BI pode ser usado nos escritórios de engenharia ou de arquitetura ou de projetos em geral. Você comentou que um uso potencial do Power BI seria dentro de escritórios, né? Mas ele queria saber alguns exemplos. Bom, vamos lá, tá? Se a gente partir do conceito fundamental de BIM, tá? Eu não sei se todo mundo aí já teve a experiência de, por exemplo, exporta um modelo IFC
e abre ele num bloco de notas, tá? Você vai ver que nada mais é do que um grande arquivo de texto com um monte de informação ali dentro. O conceito fundamental do BIM é que BIM quando a gente está trabalhando num modelo de construção, aquilo é um grande banco de dados, né? Em que a gente, indo um pouquinho mais fundo, né? O BIM ele nasceu pautado numa linguagem de programação que é orientada a objetos. Então, nós temos hierarquias entre os objetos, nós temos classes de objetos, categorias, enfim, toda aquela questão mais aprofundada. Mas a grande questão é, se é um banco de dados, né, nós temos como estruturar esses dados, beleza? Hoje nós temos alguns plugins. É muito fácil você achar um plugin, por exemplo, para Revit, que exporta as suas informações do modelo para um Excel. Creio que todo mundo aí já utilizou isso. Acho que o Décio, se eu não me engano, até comentou. Ele usa algum plugin para fazer extração para Excel. Não sei se ele chegou a comentar, não me recordo. Mas, enfim, hoje é bem tranquilo você encontrar plugins dentro do próprio Revit que você exporta as informações para Excel. Né? Então, você transforma o seu modelo em uma questão tabular. Agora, imagine o seguinte. Imagina que você consegue estruturar esses dados e depois utilizar uma ferramenta como é o Power BI. E aí você consegue fazer filtros, né? E filtrar as informações por classe de objetos, por categorias, né? Enfim, a gente brinca o seguinte, que gestão, a gente faz o que a gente quiser com gestão, a gente levanta o indicador que você quiser, desde que você tenha informação bem estruturada. Então, a aplicação fundamental do Power BI é, pegue os dados do seu modelo, estruture ele em um banco de dados, leve isso para o Power BI, e hoje nós temos APIs que vinculam, por exemplo, um Power BI com um visualizador de modelo. E olha que coisa legal, eu posso, por exemplo, clicar lá no meu Power BI, vamos supor que eu tivesse um gráfico mostrando todos os meus materiais empregados na obra. E eu posso clicar no meu material lá, por exemplo, parede, sei lá, e de repente ele filtrasse isso no meu Power BI, mostrando informações como, por exemplo, custo, como materiais, e isso filtrasse na visualização do meu modelo também. Olha como é que eu consigo criar integrações interessantes. Eu posso filtrar lá, por exemplo, instalações. Mais ou menos o que hoje alguns integradores de modelos fazem. Né? A gente tem, por exemplo, o Solibri Model Viewer, que você federa os modelos e você consegue ver algumas coisas interessantes. Só que com o Power BI você eleva o nível disso. Você começa a fazer gestão baseada em qualquer coisa que você queira colocar lá dentro. A gente brinca, indicador de gestão você pode criar o que você quiser, né? Você pode fazer relações malucas. E aí vem o segundo passo mais legal ainda. A gente já tem algumas interações interessantes de você começar a botar o quê? Inteligência artificial nos seus dados, por exemplo. Às vezes, estruturando dados dentro do Power BI desse, utilizando outras ferramentas, começam a aparecer relações de dados que a gente nem imagina que elas pudessem existir. E aí a gente consegue ter insights que podem ajudar a gente a melhorar mais ainda os nossos projetos, os nossos modelos. Procura um pouquinho no Autodesk Forge, né? A Forge é quem disponibiliza algumas APIs da Autodesk. Eles têm alguns casos lá mostrando alguns filtros que você já filtra no visualizador. A gente pode trabalhar integrações com o Power BI. Eles já têm parceiros que têm integrações do Power BI para você linkar isso direto ao seu modelo. Então, dá uma pesquisadinha. No YouTube também tem alguns vídeos, vale a pena. Tem muita coisa legal que você pode fazer. Depende do que é que você quer estruturar de dados, né? A pergunta da Desirê, ela explicou aqui, é sobre as dimensões. Ela disse que ela acha, na opinião dela, né, tem uma confusão aí entre dimensão e prioridade. Então, tem D1, D2, D3, D4, D5, D7, D infinito, e as pessoas acabam confundindo essa ordem, né, de dimensão com prioridade que elas têm dentro de processo. E ela quer saber o que você pensa sobre isso. Não, é terrível. É como eu falei, o problema maior não é nem as pessoas ficarem falando de 3D, 4D, 5D, 25D. O problema é que criou-se uma cultura de que existe uma gradação disso. De que você sai do 3D e aí, beleza, aprendi o 3D, agora eu vou fazer o 4D. Ah, não, beleza, aprendi o 4D, agora eu vou fazer o 5D. E, pessoal, isso não existe, tá? Isso nunca existiu e não tem que existir. Não é só isso, né? A pessoa ela começa a achar que, por exemplo, ela tem dor de dente. Vamos supor, eu tenho dor de dente. Eu tenho dor de dente e eu vou no, sei lá, no especialista gastro, né? Então, assim, você começa a implantar o BIM todo errado, porque por causa dessa gradação errada aí mesmo, né? E às vezes o maior problema que a pessoa tem não necessariamente
está em uma área do BIM, não está necessariamente, por exemplo, na representação gráfica. Às vezes a maior dor da pessoa está realmente na parte de orçamento ou está na parte de saúde e segurança do trabalho, e daí ela entra nessa gradação que o Adriano falou, e daí ela acaba com tudo, né? Não, assim, é terrível essa questão de gradação e é como você bem disse, Mara, o que acontece? Eu já tive cliente que me procurou e falou assim, Adriano, você mexe no Naves, né, entende? Você tem condição de vir aqui dar um treinamento pra gente, porque a gente quer fazer 4D. Aí você fala, não, tudo bem, vou dar um pulinho na sua empresa pra gente conversar. Aí perguntando pra galera lá, tá, mas aí, como é que é o processo de planejamento de obras? Cadê o cronograma que vocês montam, né? Vocês utilizam alguma coisa para fazer cronograma? A galera, sim, a gente pinta uns quadradinhos aqui no Excel. Aí eu falei, tá, né, já começou meio isso. Tá, vocês fazem cronograma de obra no Excel, tá, e aí vocês fazem isso baseado em quê? A gente não tem muito critério, não. A gente senta aqui, vai discutindo, aí você fala, tá, gente, vocês querem que eu te explique uma ferramenta, como, por exemplo, o Navisworks, que você integra cronograma, seja lá do Project, do Primavera, que você faz toda uma gestão de planejamento de obra, porque vocês querem ser 4D, mas o problema de vocês está dentro de processo. Vocês nem sabem como que vocês fazem planejamento de obra. Então, pô, vocês não vão ser 4D nunca aprendendo uma ferramenta. E isso é bem problemático mesmo, né? Além dessa gradação, sei lá, 90% dos clientes que procuram, querendo, eu quero ser BIM. Quando você começa a revirar a empresa, aí você tem que fazer todo um planejamento estratégico, né? Você tem que envolver a parte administrativa para isso. Você vê que o problema da pessoa não vai ser implantação de tecnologia, vai ser mudança de cultura e processo. E por isso que é terrível, né? E essa nomenclatura de 8D é grotesca, né? Inclusive a gente ficou lá na ponta. Como é que é? Então, segurança do trabalho você só pensa quando tiver 8D. Deixa a galera morrendo lá na obra porque a gente só está pensando em custo, por enquanto. Aí não dá, né? Se bem que é o que eu fiquei brincando, né? O cliente me procura, não, porque eu ouvi falar aí de 3D, eu falo, opa, eu sou 8D, né? Eu sou master, sou super. Não, mas é bem isso. Adriana, as perguntas acabaram, eu vou deixar você com seus 5 minutinhos aí, falando sobre a coisa mais importante que as pessoas têm que saber aí. Sim, essa é a ferramenta, aí sim eu vou dar a ferramenta mais importante e contar um pouquinho de uma experiência, porque nós tivemos vários grandes finales, né, na semana BIM Experts, né? Nós tivemos o final coach, nós tivemos vários finais maravilhosos. Eu fiquei pensando, pô, quero ter um final bonitinho também, né? E aí eu resolvi entregar para vocês aqui de mão beijada, tá? Vou compartilhar, deixa eu compartilhar minha tela aqui mais uma vez. Compartilhar com vocês o quê? A ferramenta mais importante que vocês podem ter nos seus projetos a partir de hoje, tá? Bom, pessoal, um monte, apareceu aí, tá tudo tranquilo a projeção? Beleza, então, ó, no meio de tantas tecnologias, tá, a gente apresentou um monte de possibilidade, de inovações. A gente nem chegou a falar, por exemplo, em robotização. Daqui a um tempo o nosso processo produtivo vai mudar, um monte de coisa vai mudar. Só que independente, tá, pessoal? De IoT, de robô, de drone, de 5D, 20D, 35D, o que você quiser utilizar, independente de qualquer coisa, vai ter uma e somente uma ferramenta que você vai ter que utilizar em todos os seus projetos e vai resolver praticamente tudo que a gente falou aqui hoje, tá? E essa grande ferramenta, que é o que você precisa levar dentro do seu projeto, essa ferramenta aqui, é empatia. É projetar sob o olhar do outro, tá? E aí eu vou relatar talvez algumas experiências minhas relacionadas a isso. Durante esses 4 anos que eu trabalhei com manutenção, eu entrei em locais que vocês nem fazem ideia, né? Eu entrei em casas de máquina. Eu vou citar um exemplo, por exemplo, de uma caixa d'água que a gente precisava adentrar. O projetista fez os reservatórios e o espaço onde eu tinha que entrar para manobrar alguns registros, ele tinha mais ou menos 1,20 m de altura. Eu né, adoro contar história, mas não estou tão velho assim, né? Ainda estou com meus 30, comecei a trabalhar com essa parte de manutenção lá com 26. Eu, com 26 anos, eu ainda conseguia me abaixar, entrar naquele local insalubre, praticamente, para manobrar um registro, olhar os nossos equipamentos e fazer o nosso trabalho. Só que sempre comigo ia um senhor chamado seu Laurentino, né? Seu Laurentino, encanador experiente do hospital, 30 anos já de hospital, que era um senhorzinho ali de seus 60 anos, que podia muito bem ser o meu pai ou muito bem ser o seu pai.
né? Então, pô, por que a gente não faz os nossos projetos pensando no seu Laurentino, né? Aquele senhorzinho de 60 anos que vai ter que entrar num ambiente que tem 1,20 m de altura. E toda vez que a gente saía de lá, eu via esse senhor com a mão na coluna. E, pô, o que adianta a gente controlar custo, a gente botar um monte de ferramenta, um monte de tecnologia, se a gente não está pensando no cara que vai entrar para dar uma manutenção ali, a gente não está pensando na coluna dele. Como eu disse, o ativo mais importante é a nossa vida, né? Para quem fez o projeto pode não parecer muita coisa, mas para a família desse encanador, que chega em casa com dores nas costas e de repente não pode pegar um neto dele no colo, qual que é o valor disso, né? Então, a ferramenta mais importante que vai resolver qualquer tipo de problema, qualquer tipo de problema relacionado à segurança é sempre a empatia. Eu vivo brigando com o cliente, eu faço projeto utilitário, vivo brigando com o cliente para a gente deixar espaços adequados para limpeza, para manutenção. Ah, mas vai ficar feio. Não, feio fica para o cara que tem que entrar ali dentro para fazer um serviço depois. E não só isso, tá, pessoal? Eu queria relatar isso aqui, como eu disse para vocês, eu comecei a minha carreira tocando obra de shopping. Eu tinha acabado de chegar na obra quando isso aqui tinha acontecido. E eu espero de todo o coração que nunca na vida de vocês precisem passar por esse tipo de experiência, que é ter um acidente fatal em uma obra, né? Lá em 2013, quando eu trabalhei nessa obra de shopping, tivemos essa ocorrência de uma viga que acabou caindo em cima de um caminhão enquanto era feita a manobra do Munk. Essa viga caiu em cima da cabine e o operador estava ali dentro, infelizmente, no momento, e ele veio a falecer. E assim, eu não conhecia o operador, e essa obra tinha mais de 1.300 pessoas, e muito provavelmente várias pessoas não conheciam ele também. Só que, independente disso, pessoal, um óbito, um acidente fatal dentro de uma obra, o clima que isso traz, o caos psicológico dentro das equipes, né? O clima pesado que você trabalha quando ocorre esse tipo de situação, é inenarrável. Eu espero do fundo do coração que ninguém tenha que passar por esse tipo de situação, e para isso, espero que todo mundo, depois dessa nossa conversa, né, desse nosso diálogo aqui, enquanto esteja projetando, que realmente pense um pouquinho na vida de quem vai estar executando, na vida de quem vai estar fazendo manutenção, porque afinal de contas é isso. O ativo mais importante que a gente pode ter dentro de uma edificação são as pessoas. Essa foto aqui é linda, né? São as pessoas em primeiro plano, as edificações em segundo. Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado por estarem aqui firmes e fortes em pleno sábado, né? Ainda não está liberado para tomar cervejinha, porque tem a palestra do Felipe, né? Felipe vem aí logo menos. Mari, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela chance, pela oportunidade de estar falando sobre esse assunto. Uma honra imensa estar aqui nessa semana com a seleção que vocês montaram, né? Eu me sinto lisonjeado no meio de tantas figuras aí importantes e aprendi, né? Eu aprendi pesquisando os materiais dessas pessoas. Então, muitíssimo obrigado e valeu, galera, pela atenção. Imagina, nós que agradecemos a sua presença hoje. Galera, se vocês quiserem, tá? A gente vai continuar aqui com vocês. Temos alguns avisos, como sempre. O primeiro aviso é que lembrem de responder ao questionário do Adriano, tá? Colaborem aí, porque a gente falou de muita coisa legal, mas também colaborem, tá? É isso que é BIM, é isso que é comunidade. Então, ajudem o Adriano. Além do Adriano, a gente também fez um pedido ontem à noite que eu vou reforçar agora. A gente tem um colega nosso, para quem não conhece, o Thiago Almeida. O Thiago Almeida, ele trabalha com desenvolvimento de aplicativos, tá? E ele tá agora inscrito para tentar concorrer, né, para ir para o Autodesk University em Las Vegas. Para quem não conhece, o Autodesk University é um evento super bacana que acontece todo ano, tá? E é uma oportunidade única você ser um dos selecionados. E daí o Thiago, ele precisa de ajuda na votação, tá? Então a gente vai passar aqui um link e o título dele, da palestra dele, pra vocês ajudarem ele aí na votação, porque realmente é uma oportunidade única que ele teve. O trabalho dele é incrível. E daí, para assim, vocês também terem, vamos dizer assim, um retorno em ajudar o Thiago,
a gente preparou uma coisinha junto com ele, né? Que é o seguinte, para quem confirmar, mandar uma foto da confirmação da votação, tá? Quem mandar uma foto da confirmação da votação, ou por Instagram ou por e-mail pra gente, tá bom? Vai ganhar aí vai ganhar um curso online de drone mais on-box para modelagem de topografia, beleza? Então não esquece, tá? Manda uma foto da confirmação com o print screen, marca a gente ou manda por e-mail e daí você vai ganhar esse mini curso, tá? Então não esqueçam de colaborar aí, tanto com o Adriano quanto com o Thiago, tá? Por favor, é fundamental isso, porque a gente... Agradecemos imensamente, né? Vamos fomentar as iniciativas locais de BIM, né? Isso é muito importante. Exatamente, se a gente quer continuar desenvolvendo, esse é o único jeito, tá? Porque pode ser que daqui uns dias você também precise e a comunidade vai estar aí para isso, tá bom, galera? Mais uma vez, muito obrigada. Só queria reforçar que a gente teve uma mudança no acesso ouro, tá bom? O acesso ouro agora vai incluir aí um tira-dúvidas exclusivo com o Décio, somente para membros do acesso ouro. Então, assim, é realmente uma chance de ouro. O Adriano, que foi aluno do Décio, pode confirmar isso. E Ainda estou sendo aluno do Décio e quero acesso ouro também, né? Já vou garantir o meu. E assim, o acesso ouro, ele tá num valor super em conta, se você pode parcelar em 12 vezes, e parcelando em 12 vezes ele sai R$ 33,08 por mês. Então, assim, tá super barato, se você pagar à vista, ele tá R$ 397. Se você é aluno já do BIM da implementação à venda, tem um desconto de 10%, tá? Então, não percam essa oportunidade. Todas as pessoas que estão aqui foram selecionadas com muito carinho. E daqui a pouco a gente vai ter um intervalo, então, e a gente volta com o Felipe Boni, tá bom? Vai falar sobre sustentabilidade.